Não era suposto estares acordado a esta hora. É a primeira coisa em que pensas quando abres os olhos e o quarto está escuro, e o relógio marca algures entre as 3 e as 4 da manhã. Nada te acordou. Nenhum som, nenhum movimento, nenhuma razão que possas apontar. Apenas este estado de alerta repentino e total que te arrancou do sono, como se alguém te tivesse dado uma palmada no ombro. E há algo na atmosfera do quarto que parece diferente, mais pesado, mais carregada do que um despertar normal. O teu corpo está cansado, mas algo no teu espírito está bem acordado e atento. E por baixo do cansaço e do silêncio, há uma sensação que não consegues afastar. Como se precisasses de prestar atenção. Como se algo estivesse a ser comunicado. Como se esta hora não fosse tão vazia quanto parece. Essa sensação não é ansiedade. Não é imaginação tua. É um sinal. E esta mensagem vai dizer-te exatamente o que isso significa. Se isto já te faz pensar em algo que já sentiste, subscreve este canal e ativa as notificações. Mantenha-se ligado. Vai querer estar aqui para o que se segue. Deus sempre usou a noite para falar. Apareceu a Salomão à noite, em 1 Reis 3. Lutou com Jacó durante as horas escuras de Gênesis 32. Enviou um anjo a Pedro à meio da noite, em Atos 12. A noite nunca é vazia nas Escrituras. É um dos locais de encontro mais consistentes de Deus com o seu povo. Mas o período entre as 3 horas e as 4 horas da manhã traz algo específico. Esta é a hora em que o espírito humano está mais desprotegido, mais aberto, mais livre do ruído e das distrações que as horas de vigília trazem. E é a hora que Deus usa não apenas para consolar ou instruir, mas para advertir. Para o tipo de comunicação urgente e protetora que um pai envia a um filho que está prestes a entrar numa situação que não consegue ver na totalidade. Uma advertência de Deus não é uma ameaça, é um ato de amor. É Ele a dizer: vejo algo à tua frente e amo-te demasiado para ficar em silêncio sobre isso. Provérbios 3:12 diz que o Senhor corrige aqueles que ama, tal como um pai corrige o filho em quem se deleita. A advertência é o que o amor faz quando tem plena visibilidade e um investimento genuíno no teu bem-estar. Nesta mensagem, vamos analisar 7 aspectos específicos sobre os quais Deus adverte o seu povo nesta hora. 7 categorias de aviso divino que surgem na vida dos crentes suficientemente sensíveis para as reconhecer. Vamos ver como é cada uma delas, o que significam e o que deves fazer quando surgirem. Porque um aviso recebido, mas ao qual não se dá seguimento, não te pode proteger. Deus não te tirou do sono apenas para que voltasses a adormecer sem responder. Ele acordou-te porque tem algo a dizer. E quando esta mensagem terminar, saberás exatamente o que é. Aviso número 1. Está a ser planeado um ataque espiritual contra a tua vida. A primeira coisa sobre a qual Deus quer alertar-te quando acordas entre as 3 réus e as 4 réus da manhã é esta. Está a ser planeado um ataque espiritual contra a tua vida. E Ele está a acordar-te antes que esse ataque aconteça. Esta é talvez a categoria mais urgente de aviso durante a noite. Porque um ataque que vês a aproximar-se é um ataque para o qual te podes preparar. Um ataque que chega sem aviso prévio, apanha-te desprevenido, desprotegido e vulnerável, de formas que poderiam ter sido evitadas se alguém tivesse simplesmente dado o alarme a tempo. E é exatamente isso que Deus está a fazer quando te tira do sono nesta hora específica, com aquela sensação específica de peso e urgência a pairar na sala. Ele está a dar o alarme. Está a dizer que algo está a ser mobilizado contra ti no mundo espiritual e que precisa que estejas acordado e em oração antes que isso te atinja. Jesus compreendeu este princípio profundamente. No jardim do Getsêmani, ele disse aos seus discípulos, em Mateus 26:41, para vigiarem e orarem, para que não caíssem em tentação. Vigiar e orar. Não apenas orar, vigiar primeiro. Mantém-te alerta. Mantém os teus olhos espirituais abertos, porque o ataque estava a chegar, e os discípulos que adormeceram naquela hora foram aqueles que se dispersaram quando a pressão chegou. O facto de terem adormecido na hora do aviso deixou-os despreparados para o que se seguiu. E Deus está a tentar garantir que a mesma coisa não vos aconteça.
O ataque que está a ser planeado contra a vossa vida nem sempre parece dramático. Às vezes, é um esquema cuidadosamente construído, concebido para descarrilar uma área específica da vossa vida que está à beira de um avanço. O vosso casamento, as tuas finanças, a tua saúde, o teu chamamento. O inimigo é estratégico. Ele não ataca ao acaso. Ele estuda, identifica as áreas de maior vulnerabilidade e maior potencial, e ataca essas áreas com precisão. E a razão pela qual Deus te alerta às 3 da manhã é porque esse alerta te dá a oportunidade de orar por uma cobertura sobre essas mesmas áreas antes que o ataque consiga ganhar força. Quando acordares a esta hora com aquela sensação de urgência espiritual e peso, não fiques ali deitado passivamente. Senta-te, abre a boca, começa a orar pedindo proteção para a tua vida, para a tua família e para todas as áreas que o inimigo possa estar a visar. Não precisas de saber os detalhes específicos do que está a ser planeado. Deus sabe, e a tua oração, guiada pelo Espírito Santo, cobrirá exatamente o que precisa de ser coberto. Romanos 8:26 diz que o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza e intercede por nós com gemidos que ultrapassam as palavras. Não estás a orar sozinho. O Espírito está a orar contigo e através de ti, e ele sabe precisamente o que abordar. Declara que nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Isaías 54:17. Não é apenas um versículo reconfortante. É um decreto, uma declaração legal de proteção divina que o crente tem o direito de fazer valer no Espírito. Diz-o em voz alta naquela hora das 3 da manhã. Diz-o sobre os teus filhos, o teu casamento, a tua saúde, o teu propósito. Feche todas as portas que o inimigo contava que estivessem abertas. E depois, descanse na paz que advém de ter coberto o terreno, sabendo que o Deus que o acordou é mais do que capaz de lidar com aquilo para o qual o alertou. O aviso sobre um ataque espiritual é sempre um convite à oração, nunca ao medo. Deus não o acorda para o aterrorizar. Ele acorda-o para o posicionar. E um crente que está posicionado em oração é um crente que o inimigo não consegue atingir facilmente. Aviso. Número 2. Uma decisão que estás prestes a tomar precisa de ser reconsiderada. O segundo aviso que Deus quer transmitir-te nesse intervalo, entre as 3 e as 4 horas da manhã, é um que requer um tipo específico de honestidade para ser recebido, porque nem sempre é confortável. Deus está a avisar-te de que uma decisão que estás prestes a tomar precisa de ser reconsiderada. E Ele está a acordar-te antes de a tomares, porque consegue ver, da sua perspectiva, para onde ela conduz. E o que Ele vê é algo de que te ama demasiado para te deixar avançar sem, pelo menos, tentar redirecionar-te primeiro. As decisões são algumas das coisas mais significativas de que somos responsáveis nesta vida. Cada grande mudança na história de uma pessoa, para melhor ou para pior, pode quase sempre ser atribuída a uma decisão. Uma porta pela qual escolheram passar ou não passar. Uma relação que optou por cultivar ou abandonar. Uma direção que escolheu seguir quando outras estavam disponíveis. E porque as decisões têm tanto peso, Deus leva-as a sério. Ele não é passivo em relação às escolhas das pessoas que ama. Ele está envolvido, está atento. E quando vê uma decisão a tomar forma na vida de alguém em quem investiu, uma decisão que vai causar dor, atrasos ou danos que essa pessoa ainda não consegue ver, ele intervém. A forma como este aviso específico tende a fazer-se sentir às 3 da manhã é distinta. É menos como um peso geral e mais como uma inquietação específica em relação a algo. Uma inquietação no teu espírito que continua a voltar-se para uma coisa em particular. Uma decisão que tens vindo a ponderar. Ou talvez uma que já tomaste na tua mente e estás simplesmente à espera de executar. E no silêncio da noite, quando todo o ruído que sustentava essa decisão se dissipou, surge uma pausa no teu espírito. Uma hesitação que não podes inventar nem ignorar. Algo que parece uma mão suave, mas firme, no teu ombro a dizer, ainda não. Ou, isto não. Ou, espera. Este é um dos momentos mais importantes na vida de um crente, porque o que acontece nos próximos segundos é extremamente importante. A pessoa que reconhece essa hesitação e volta a submeter a decisão a Deus
abre-se à reorientação que o aviso se destinava a produzir. E a pessoa que ignora essa hesitação, que atribui a inquietação ao nervosismo ou ao excesso de reflexão e segue em frente na mesma, fecha-se à proteção que o aviso estava a oferecer. Provérbios 3, 5 e 6 dizem: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. A frase-chave aqui é: não te apoies no teu próprio entendimento, porque o nosso entendimento é limitado. Nós vemos a decisão a partir de dentro. Vemos como ela se apresenta neste momento, como nos faz sentir neste momento, o que parece oferecer neste momento. Mas Deus vê-a sob todos os ângulos e ao longo de todas as linhas temporais. Ele vê como será daqui a 6 meses, daqui a 3 anos, daqui a 10 anos. Ele vê as pessoas a quem ela te ligará e aquelas de quem te separará. Ele vê as portas que ela irá abrir e aquelas que irá fechar definitivamente. E quando ele te acorda entre as 3 e as 4 horas da manhã, com um apelo no teu espírito sobre uma decisão específica, ele está a dar-te acesso a uma perspectiva que o teu próprio entendimento simplesmente não consegue proporcionar. As decisões em torno das quais este aviso surge com mais frequência são aquelas que parecem urgentes no plano natural. A oportunidade de negócio que tem um prazo para ser fechada e em que te sentes pressionado a comprometer-te antes de teres realmente ouvido Deus. A relação que tem avançado rapidamente e em que algo dentro de ti continua a hesitar, mesmo que, à superfície, tudo pareça estar bem. A decisão financeira que parece lógica com base no que é visível neste momento, mas que tem deixado o teu espírito inquieto há mais tempo do que estás disposto a admitir. A direção ministerial que entusiasma quem te rodeia, mas que ainda não te trouxe paz no coração, por mais vezes que tenhas orado a esse respeito. Deus não está a tentar limitar a tua vida com este aviso. Ele está a tentar proteger a plenitude do que planeou para ti dos danos que uma decisão prematura ou desajustada causaria. A porta fechada da qual ele te está a alertar está sempre a serviço de uma porta aberta que está para chegar. O redirecionamento nunca é um castigo, é preservação. Ele está a manter intacto algo na tua história que uma decisão errada teria destruído. Quando este aviso surgir, a resposta que ele exige é quietude antes de qualquer movimento. Antes de finalizares qualquer coisa, antes de assinares qualquer coisa, antes de te comprometeres com qualquer coisa que tenha deixado o teu espírito inquieto, leva isso de volta a Deus naquela hora das 3 da manhã. Apresente-o perante ele com honestidade. Diga-lhe o que está a considerar e por quê. Diga-lhe o que tem medo de perder se não avançar. E depois, fique genuinamente quieto o suficiente para ouvir o que ele diz em resposta, porque ele falará. Ele fala sempre à pessoa que está verdadeiramente disposta a ouvir. Isaías 30, 21 diz que os teus ouvidos ouvirão uma voz atrás de ti a dizer: este é o caminho, anda nele, sempre que te virares para a direita ou para a esquerda. Essa palavra chega à pessoa que faz uma pausa suficientemente longa para a ouvir. A decisão sobre a qual Deus te está a alertar nesta fase não é necessariamente um desejo errado. Pode ser a coisa certa na altura errada, ou a coisa certa na forma errada, ou a coisa certa que precisa de mais um elemento no lugar certo antes de estar verdadeiramente pronta para avançar. O aviso nem sempre é para, às vezes é espera, às vezes não é esta versão, mas sim que uma melhor está a caminho. E o crente que aprendeu a manter as suas decisões com flexibilidade suficiente para receber esse tipo de orientação matizada de Deus é aquele cuja história é marcada por uma sabedoria consistente que as pessoas à sua volta muitas vezes não conseguem explicar totalmente. Confia naquele sinal no teu espírito. Não é medo, não é insegurança. É a voz de um pai que vê mais longe do que tu e que te ama o suficiente para se manifestar antes de dares um passo que te leve a algum lugar para onde ele nunca pretendia que fosses. Aviso. Número 3. Alguém que amas está em perigo. Há momentos às 3 da manhã em que o despertar não tem nada a ver contigo. Abres os olhos e o peso que sentes na sala não está relacionado com nada na tua própria vida. A tua situação não mudou. As tuas circunstâncias são as mesmas de quando fechaste os olhos. Mas há um nome a pesar-te no coração.
um rosto a surgir no teu espírito, uma pessoa específica a aflorar na tua consciência com uma urgência que parece completamente desproporcional em relação à tua última interação com ela. E algo em ti sabe, com uma certeza que ultrapassa qualquer explicação lógica, que essa pessoa precisa de oração neste preciso momento. Não amanhã, não de manhã, quando for mais conveniente. Neste preciso momento. Este é o aviso da intercessão. E é uma das coisas mais sagradas que Deus faz durante a noite. A intercessão não é um dom espiritual reservado a um seleto grupo. É algo a que todos os crentes são chamados. Mas há uma dimensão da intercessão que vai além das orações rotineiras que oferecemos pelas pessoas nas nossas vidas. É o tipo de intercessão iniciada pelo próprio Deus, em que Ele coloca um fardo específico por uma pessoa específica no coração de um crente específico, numa hora específica, porque algo está a acontecer na vida dessa pessoa que requer cobertura urgente em oração. Ezequiel 22:30 relata que Deus disse que procurou alguém para se colocar na brecha e não encontrou ninguém. Ele continua à procura. E quando Ele te acorda às 3 da manhã, com alguém que te pesa no coração, Ele encontrou a sua pessoa. Ele encontrou-te. O perigo a que esta advertência se refere pode assumir muitas formas. Por vezes, trata-se de um perigo físico. Alguém que amas encontra-se numa situação que tem o potencial de lhe causar danos reais, e essa pessoa pode nem sequer estar plenamente consciente da gravidade do que está a enfrentar. Por vezes, é um perigo espiritual. Um filho pródigo que está a uma única má decisão de sofrer uma consequência da qual levará anos a recuperar. Um amigo que se encontra numa encruzilhada e para quem o caminho errado parece mais apelativo do que o caminho certo. Um cônjuge que tem vindo a afastar-se silenciosamente da sua fé e está mais vulnerável à influência do inimigo do que parece à primeira vista. Por vezes, o perigo é emocional. Alguém à beira de um colapso, de uma decisão sombria, de um momento de desespero em que a presença de Deus a romper essa escuridão poderia fazer toda a diferença entre a devastação e a libertação. Podes não saber de que tipo de perigo se trata quando acordas, e não há problema nenhum nisso. Deus nem sempre te dá o quadro completo quando te acorda para orares. Ele dá-te o nome, o rosto, o fardo. E Ele confia em si para levar essa pessoa perante Ele com todo o peso da sua intercessão e confiar que Ele conduzirá a oração para onde for necessário. Romanos 8:26 é especialmente relevante aqui. O Espírito intercede por nós e através de nós com gemidos que as palavras não conseguem expressar. Quando não sabe exatamente o que orar, o Espírito Santo sabe. Renda-se à sua orientação. Deixa que Ele dirija a intercessão. E confia que o que Ele está a realizar através das tuas orações nessa hora é muito mais específico e muito mais poderoso do que aquilo que a tua compreensão natural, por si só, poderia ter produzido. Há mais uma coisa que vale a pena dizer aqui. O facto de Deus te ter escolhido para interceder por esta pessoa específica não é por acaso. Significa que há uma ligação entre a tua vida de oração e o avanço dessa pessoa. A tua fidelidade naquela hora das 3 da manhã está diretamente ligada ao que acontece na situação dela. Jó 42:10 diz que o Senhor restaurou a sorte de Jó quando ele orou pelos seus amigos. Há um princípio incorporado nesse versículo. A intercessão ativa-se durante a noite. Quando ocupas o lugar de alguém, algo se move. Não apenas na situação dessa pessoa, mas também na tua. A intercessão nunca é um ato unidirecional. Produz sempre algo tanto naquele que ora como naquele por quem se ora. Por isso, quando acordares às 3 da manhã com alguém no teu coração, não descarte isso como um pensamento aleatório. Não te liones mentalmente de orar por essa pessoa mais tarde e voltares a dormir. Mais tarde pode ser tarde demais para o que o momento exige. Senta-te, pronuncia o nome dessa pessoa perante Deus e protege-a com tudo o que tens. Protege a sua mente, o seu corpo, o seu espírito, as suas escolhas, as suas relações, a sua segurança. Declara proteção sobre ela. Declara que os planos do inimigo contra a sua vida não terão sucesso. Pede a Deus que chegue até ela da forma que for necessária neste momento. E, se for apropriado quando amanhecer, entra em contato com ela. Uma mensagem simples a dizer: estava a orar por ti ontem à noite. Nunca se sabe o quanto isso pode ter um impacto profundo na vida de alguém que se encontrava num lugar sombrio
e precisava de saber que alguém se preocupava o suficiente para o proteger. Deus confiou-te esta pessoa neste momento. Isso não é uma coisa pequena. Honra isso com todo o peso da tua intercessão. Aviso. Número 4. Há um pecado ou um compromisso que precisa de ser abordado. Este é o aviso que requer mais coragem para ser recebido. Não porque seja o mais severo dos 7. Na verdade, é o oposto. É o mais terno, o mais pessoal, o mais íntimo na forma como é transmitido. Porque quando Deus te acorda entre as 3 e as 4 horas da manhã para te falar sobre pecado ou compromisso na tua vida, Ele não o faz com a voz de um procurador a construir um caso contra ti. Ele faz-o com a voz de um pai que te ama profundamente, que vê o que o compromisso está a fazer a ti e as coisas que Ele colocou nas tuas mãos, e que decidiu que te ama demasiado para continuar em silêncio sobre isso. Compromisso é uma das palavras mais perigosas na vida cristã, precisamente porque raramente se anuncia. Não chega de forma ruidosa ou dramática. Insinua-se. Faz pequenos ajustes, minúsculas concessões, mudanças graduais que, individualmente, parecem controláveis, mas que, em conjunto, afastam uma pessoa significativamente do ponto de partida. Não acordas um dia tendo abandonado completamente os teus valores. Acordas tendo feito uma centena de pequenas adaptações que, somadas, resultaram em algo muito maior do que qualquer uma delas parecia ser na altura. E quando a distância já é visível, as raízes do compromisso muitas vezes já se aprofundaram mais do que a pessoa percebe. Deus vê isso antes que chegue a esse ponto. Essa é a misericórdia deste aviso. Ele não espera até que o compromisso tenha produzido toda a sua colheita de danos antes de falar. Ele fala cedo, no silêncio da noite, quando não há distrações, nem público, nem uma imagem a manter. Quando são apenas tu e ele na escuridão, ele aponta o dedo, gentilmente mas com firmeza, para aquilo que precisa de ser abordado. E a sensação que isso costuma provocar às 3 da manhã é uma convicção específica e desconfortável sobre algo em particular. Não é uma vaga sensação de inadequação espiritual. Não é um sentimento generalizado de culpa. É uma consciência específica, direta e impossível de ignorar sobre uma área concreta em que tens vindo a fazer concessões que o teu espírito sabe que não estão certas. Pode ser uma relação que tem vindo a evoluir numa direção sobre a qual a tua consciência já vem alertando há algum tempo. Um hábito que começou pequeno e tem vindo a ganhar silenciosamente domínio sobre o teu tempo, a tua atenção ou o teu corpo. Um compromisso nos teus negócios ou nas tuas finanças que tens vindo a racionalizar com argumentos que parecem razoáveis, mas que o Espírito Santo tem considerado preocupante desde o início. Um padrão de pensamento ou de consumo que tens permitido que entre na tua mente e que está lentamente a remodelar a forma como vês Deus, a ti próprio e o mundo à tua volta. Seja o que for, o facto de Deus o trazer à tona às 3 da manhã não é um ato de condenação. Romanos 8:1 é claro ao afirmar que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Trata-se de um ato de intervenção, uma intervenção amorosa, oportuna e propositada de um pai que vê a trajetória para onde esse compromisso se dirige e que deseja redirecionar-te antes que chegue lá. A resposta que este aviso exige é simples, mas nem sempre fácil. É a honestidade. Traz o que Deus trouxe à tona para a plena luz da sua presença e chama-lhe exatamente pelo que é. Não é uma fraqueza, não é uma luta, não é uma situação complicada que exija nuances extensas antes de poder ser abordada. É pecado, é um compromisso. É um ponto em que escolheste o teu próprio conforto ou o teu próprio raciocínio em vez da sua instrução clara. E depois, arrependa-se. Não de forma teatral, não com um longo discurso sobre o quanto está arrependido, mas com aquele tipo de arrependimento genuíno e decidido, do tipo, estou a afastar-me disto e a voltar para ti, que 1 João 1:9 promete que será recebido com perdão completo e purificação de toda a injustiça. Porque eis o que o inimigo não quer que saibas sobre este aviso. O que Deus te está a pedir para largares neste momento não é tão valioso quanto aquilo que Ele está a proteger ao pedir-te para o largares. O compromisso parece algo de que precisas, algo que está a satisfazer uma necessidade genuína na tua vida, algo que te faria perder algo importante se o largasses.
mas o que tens a perder ao agarrar-te a ele é sempre maior do que o que tens a ganhar ao largá-lo. Deus não está a tirar-te nada. Está a abrir espaço para algo melhor. Está a desobstruir um caminho que o compromisso estava a bloquear. E quem responder a este aviso com arrependimento genuíno, descobrirá, do outro lado, uma liberdade, uma clareza e um novo mover do Espírito de Deus na sua vida que o compromisso vinha silenciosamente a suprimir desde sempre. Recebe este aviso com gratidão. É uma das coisas mais amorosas que Deus pode fazer por uma pessoa em quem Ele investiu. Ele poderia ter ficado em silêncio. Poderia ter deixado o compromisso seguir o seu curso e lidar com as consequências mais tarde. Em vez disso, Ele acordou-te. Falou contigo pessoalmente. Confiou-te a verdade sobre ti mesmo, porque acredita que és capaz de lidar com ela e de responder bem a ela. Isso não é julgamento. Isso é graça. Aviso número 5. Estás prestes a perder uma porta aberta. Nem todos os avisos que Deus traz às 3 da manhã dizem respeito a perigo ou correção. Alguns dos avisos mais significativos que Ele alguma vez transmite dizem respeito a oportunidades. Há uma porta que está aberta neste preciso momento, mas que não permanecerá aberta indefinidamente. Sobre um momento que está ao teu dispor nesta época, que tem uma janela associada a Ele, e essa janela está a fechar-se mais depressa do que imaginas. E Deus, que vê o tempo de forma diferente da nossa, que não está limitado pelas restrições da nossa perspectiva humana, acorda-te no silêncio da noite para te dizer: presta atenção. Há algo ao teu dispor neste preciso momento, e se não agires, vais perdê-lo. Este aviso tende a parecer diferente dos outros. Tem menos peso, menos urgência do tipo que causa medo. O que transmite, em vez disso, é mais como uma agitação. Uma excitação no teu espírito que parece quase deslocada às 3 da manhã. Uma sensação de possibilidade a pressionar a tua consciência. Uma ideia, uma direção, um impulso que continua a surgir na tua mente com uma persistência da qual não consegues afastar-te. E por baixo de tudo isso, uma sensação tranquila, mas firme, de que este é o momento. De que aquilo pelo qual tens orado, esperado e em que tens acreditado em Deus está disponível neste preciso momento, e que a janela de oportunidade para isso não é tão ampla como tens vindo a supor. Eclesiastes 9:11 diz que a corrida não é dos rápidos, nem a batalha dos fortes, nem o pão dos sábios, nem as riquezas dos homens de entendimento, nem o favor dos homens habilidosos, mas o tempo e o acaso acontecem a todos eles. Tempo e acaso. Há momentos na vida de cada pessoa em que o tempo e a oportunidade divina convergem. Em que a porta está aberta, o momento é o certo, e tudo o que é necessário para atravessá-la está no lugar certo. E esses momentos não duram para sempre. Têm uma duração, uma janela de oportunidade. E quem hesita demasiado tempo, quem espera por mais certeza do que a fé exige, quem continua a adiar o passo porque o medo do desconhecido parece mais real do que a promessa do que está do outro lado, pode dar por si diante de uma porta que se fechou silenciosamente enquanto ainda deliberava. Deus acorda-te às 3 da manhã para te falar disto porque o dia está cheio de ruído que abafa o sussurro, a agitação do dia, as opiniões das pessoas à tua volta, os pormenores de como isso funcionaria, a voz racional que não para de inventar razões pelas quais agora não é a altura certa. Todo esse ruído abafa a voz suave e discreta que está a tentar dizer-te para avançares. Mas às 3 da manhã, o ruído desaparece, e no silêncio, torna-se impossível ignorar o apelo. A porta diante da qual tens hesitado torna-se visível com uma clareza que as horas agitadas não permitem. E Deus usa essa clareza para falar diretamente contigo sobre o passo que Ele tem estado à espera que dês. Este aviso está frequentemente ligado a coisas que exigem coragem. O negócio que te sentes chamado a iniciar, mas para o qual tens esperado pelas condições perfeitas que nunca vão surgir. A conversa que tens adiado e que poderia abrir uma relação ou uma porta de que a tua vocação necessita. O passo de obediência numa área específica de ministério ou serviço para a qual te tens sentido atraído, mas que exige que avances antes de te sentires totalmente pronto. O investimento, financeiro ou pessoal, em algo para o qual Deus tem vindo a impulsionar-te, mas ao qual o teu raciocínio natural continua a encontrar objeções. Estas são as portas a que este aviso se refere. E o fio condutor em todas elas
é que exigem fé para serem atravessadas. Exigem que dês o passo antes de teres todas as respostas, antes de o caminho estar completamente desimpedido, antes de todas as questões terem sido resolvidas. Hebreus 11:8 diz que Abraão partiu sem saber para onde ia. Essa é uma das afirmações mais notáveis de toda a Escritura. Ele partiu, ele avançou, ele atravessou a porta, e fê-lo sem um mapa detalhado, sem um plano totalmente definido, sem o tipo de certeza abrangente que a mente natural exige antes de estar disposta a comprometer-se. Ele partiu porque Deus disse para partir, e a porta que a sua obediência abriu gerou um legado que alterou todo o curso da história da humanidade. Deus não te está a pedir que sejas imprudente, está a pedir-te que sejas receptivo. Há uma diferença entre um salto de presunção e um passo de fé. Um passo de fé é um movimento enraizado numa palavra genuína de Deus, confirmada no teu espírito, que exige que confies no que Ele disse mais do que no que consegues ver neste momento. E o aviso às 3 da manhã sobre uma porta aberta é essa confirmação. É Deus a dizer: tenho-te vindo a alertar sobre isto. A porta está aberta. A hora é agora. E preciso que confies em mim o suficiente para agires. Quando este aviso surge, a resposta que exige é ação. Não uma ação imprudente, sem ter sido precedida de oração, mas o tipo de movimento intencional, impulsionado pela fé que diz: Deus, ouço-te, confio em ti e vou dar o próximo passo, mesmo que não consiga ver toda a escadaria a partir de onde estou. Apresenta a oportunidade a Deus em oração, naquela hora das 3 da manhã. Pede-lhe que confirme o que estás a sentir. Pede-lhe coragem para avançar quando Ele disser para avançares. E depois, compromete-te a dar o próximo passo quando amanhã chegar. Não na próxima semana. Não quando as condições melhorarem. O próximo passo. Porque uma porta que Deus abriu é uma porta que merece ser atravessada com urgência e com fé. Não deixes que o medo de perder essa oportunidade se torne precisamente o que te faz perdê-la. Deus acordou-te para que isso não acontecesse. Honra isso agindo. Aviso. Número 6. Uma relação na tua vida não é o que parece ser. Este é um dos avisos mais delicados que Deus traz durante a noite. E é um aviso que requer uma combinação específica de sensibilidade espiritual e honestidade emocional para ser bem recebido, porque toca em algo que é profundamente pessoal. Os relacionamentos nas nossas vidas não são território neutro. Eles moldam-nos, influenciam-nos, têm acesso aos nossos corações, aos nossos pensamentos, aos nossos sonhos e às nossas decisões de formas que muito poucas outras coisas conseguem. E quando Deus te acorda entre as 3 e as 4 horas da manhã com uma pessoa específica no teu coração e uma inquietação no teu espírito a respeito dela que não consegues explicar, Ele está a fazer algo que só o amor genuíno faria. Ele está a abrir uma cortina. Está a dar-te um vislumbre de algo que a superfície da relação tem vindo a esconder. E está a confiar em ti para lidares com o que te está a mostrar com sabedoria, com oração e com o discernimento que o seu espírito proporciona. O aviso de que uma relação não é o que parece ser nem sempre significa que a pessoa seja mal intencionada. Não significa automaticamente que seja tua inimiga ou que a relação precise de ser rompida imediatamente. O que significa é que existe uma discrepância entre o que é visível na relação e o que está realmente a acontecer por baixo da superfície. E essa discrepância, se não for abordada, tem o potencial de causar danos à tua vida, ao teu chamamento, à tua paz ou à tua saúde espiritual. Danos que não escolherias se pudesses vê-los claramente. Por vezes, este aviso diz respeito a uma pessoa que se preocupa genuinamente contigo, mas que exerce uma influência espiritual desalinhada com a direção que Deus está a dar à tua vida. Essa pessoa não é má, mas a ligação entre a tua vida e a dela está a produzir algo em ti que te está a desviar ligeiramente do rumo. Uma mudança subtil nos teus valores, um arrefecimento gradual da tua temperatura espiritual, um conforto crescente em relação a coisas que antes te causavam convicção. Estas mudanças são muitas vezes invisíveis quando se está no calor dessa relação, mas Deus vê-as, e Ele desperta-te para te mostrar o que a proximidade dessa relação está, na verdade, a produzir no teu espírito. Primeira carta aos Coríntios 15:33 diz: Não vos deixeis enganar,
As más companhias corrompem os bons costumes. A palavra corrompem, nesse versículo, não descreve um colapso dramático ou repentino. Descreve uma deterioração gradual, uma erosão lenta do que era bom, forte e claro, desgastado pela exposição prolongada ao que está desalinhado. E a erosão é sempre mais perigosa quando ocorre no contexto de uma relação que parece calorosa, genuína e confortável, porque o calor torna difícil ver a erosão tal como ela é. Por vezes, o aviso é mais sério. Deus mostra-te, às 3 da manhã, que uma pessoa que se posicionou perto da tua vida tem um plano que não se alinha com o teu bem-estar ou com o teu chamamento. Isto não significa que devas responder com suspeita ou hostilidade. Significa que deves responder com sabedoria. Provérbios 4:23 diz: acima de tudo, guarda o teu coração, pois dele brota tudo o que fazes. O coração é a fonte. E a pessoa a quem foi concedido acesso ao teu coração, ao teu mundo interior, às partes vulneráveis e significativas da tua vida, precisa de ser alguém cuja presença ali esteja a gerar vida e não a trabalhar silenciosamente contra ela. Jesus exemplificou este tipo de discernimento relacional com uma graça que é profundamente instrutiva. João 2:24 e 25 dizem que Jesus não se confiava a eles porque conhecia todas as pessoas e não precisava do testemunho de nenhum homem sobre a humanidade, pois sabia o que havia no interior de cada pessoa. Ele era caloroso, estava presente, era genuinamente amoroso para com todos aqueles que encontrava, mas também era criterioso quanto ao nível de acesso que concedia a diferentes pessoas, não por suspeita, por sabedoria, por uma compreensão profunda de que nem toda a pessoa que quer estar perto de ti está destinada a estar perto de ti ao nível que procura. Quando este aviso surge às 3 da manhã, a primeira resposta não é o confronto, é a oração. Leva a pessoa perante Deus. Pede-lhe que te mostre claramente o que ele está a ver e que tu não vês. Pergunta-lhe se esta é uma relação que precisa de distância, um reorientar, ou simplesmente um reajustar o nível de proximidade que foi concedido. Pede-lhe que te dê a sabedoria para lidar com o que ele revelou, sem reagir de uma forma motivada pelo medo ou pela mágoa, em vez de pelo seu espírito. E pede-lhe que proteja o teu coração durante esse processo, porque receber um aviso sobre uma relação nem sempre é fácil, especialmente quando a relação tem sido uma fonte de conforto ou apoio genuíno. O ajuste que o aviso exige pode parecer uma perda, mesmo quando, na verdade, é uma proteção. E Deus, que iniciou o aviso porque te ama, está totalmente disponível para te acompanhar durante o ajuste com a graça e a paz que a dificuldade natural do processo não consegue proporcionar. Nem todas as pessoas que estão próximas de ti neste momento estão destinadas à tua próxima fase. Algumas relações foram concebidas para um capítulo, não para toda a história. E o aviso que Deus está a dar nesta hora não é o fim da tua vida relacional. É o início de uma vida relacional mais clara, mais saudável e mais alinhada com o teu propósito. Confia no que Ele te está a mostrar. Lida com isso com a sua sabedoria. E deixa que o discernimento que Ele te está a dar nesta época noturna proteja o destino que Ele tem vindo a construir em ti desde sempre. Aviso. Número 7. O teu corpo ou a tua mente precisam de atenção urgente. Existe uma tendência entre os crentes para separar o espiritual do físico, como se fossem categorias completamente distintas. Como se Deus se preocupasse apenas com a condição da alma e deixasse o corpo e a mente ao domínio dos médicos, terapeutas e remédios naturais. Mas esse não é o Deus das Escrituras. O Deus das Escrituras é o Deus que formou o corpo humano com as suas próprias mãos, em Gênesis 2. O Deus que chorou junto ao túmulo de Lázaro antes de o ressuscitar. O Deus que curou os doentes, devolveu a visão aos cegos e endireitou o corpo de uma mulher que andava encurvada há 18 anos. Ele não é indiferente ao que acontece nas dimensões física e emocional da tua vida. Ele está profundamente e pessoalmente envolvido nelas. E quando algo no teu corpo ou na tua mente precisar de atenção urgente, Ele usará às 3 da manhã para te alertar para isso, com o mesmo cuidado e o mesmo amor que Ele dedica a todos os outros avisos desta mensagem. Este aviso tende a chegar de uma forma específica. Acordas naquela janela das 3 da manhã e há algo físico a pressionar a tua consciência.
um desconforto que tens vindo a ignorar como insignificante, um sintoma que tens vindo a querer fazer examinar, mas que tens adiado porque a agitação da vida facilitou que o deixasses de lado. Uma dor que está presente há tempo suficiente para que a tenhas quase normalizado. Quase a aceitaste como se fosse assim mesmo, mas que no silêncio da noite se torna mais difícil de ignorar do que durante o dia. Ou, por vezes, não é de todo um sintoma físico. É um peso mental e emocional que o silêncio das 3 da manhã torna impossível minimizar. Um peso no teu espírito que vem acumulando-se há mais tempo do que admitiste. Um nível de ansiedade, exaustão ou esgotamento que passou de controlável para urgente, sem que tenhas percebido bem quando essa transição aconteceu. Deus preocupa-se com isto. Ele preocupa-se com o vaso. 3 da carta de João 1:2 diz: Amado, desejo que prosperes em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como a tua alma prospera. A saúde do teu corpo e a prosperidade da tua alma não são preocupações separadas no coração de Deus. Estão ligadas. E um corpo físico que está a ser ignorado, que está a funcionar no limite, que apresenta sintomas que exigem atenção, é um vaso que não consegue suportar plenamente o peso da missão que Deus colocou na tua vida. Ele não te está a acordar por causa da tua saúde porque está preocupado contigo num sentido de medo. Ele está a alertar-te porque tem planos para a tua vida que exigem que estejas presente e bem o suficiente para os levar a cabo. E ele ama-te demasiado para te ver desgastar-te lentamente sem dizer nada. A mente é igualmente importante neste aviso. A saúde mental não é um assunto que fique fora das preocupações de um Deus amoroso. O inimigo compreende o poder de uma mente sã e ataca-a de forma específica e consistente. 2 Timóteo 1:7 diz que Deus nos deu um espírito não de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio mental. Uma mente sã é uma dádiva de Deus. E quando essa dádiva está a ser corroída por ansiedade prolongada, por luto não processado, pelo tipo de exaustão mental que advém de carregar demasiado peso durante demasiado tempo sem apoio ou descanso adequados, Deus repara nisso. Ele acorda-te durante a noite não para aumentar o teu fardo, mas para dizer que isto precisa de atenção. Tens sido forte há muito tempo, mas a força que nunca é reposta acaba por se esgotar. E não estou disposta a deixar-te esgotar-te sem primeiro te dizer que há ajuda disponível e que pedir ajuda não é fraqueza, é sabedoria. Há um momento poderoso e muitas vezes ignorado em 1 Reis 19, em que Elias, um dos profetas mais ungidos de todo o Antigo Testamento, desabou debaixo de uma árvore em completo esgotamento e disse a Deus que já não aguentava mais. Estava esgotado, emocionalmente vazio, fisicamente exausto, espiritualmente vazio de uma forma que, daquele ponto de vista, parecia irreversível. E a resposta de Deus é um dos momentos mais ternos de toda a Escritura. Ele não repreendeu Elias pela sua fraqueza. Não se lançou numa palestra teológica sobre a importância da perseverança. Enviou um anjo para o tocar e disse: Levanta-te e come, porque a jornada é demasiado grande para ti. Alimentou-o, deixou-o descansar. Atendeu à necessidade física antes de tratar de qualquer outra coisa. Porque Deus compreendeu que o corpo e a mente precisavam de ser cuidados antes de Elias poder receber mais alguma coisa. Esse é o mesmo Deus que te acorda às 3 da manhã por causa da tua saúde ou do teu estado mental. A mesma ternura, a mesma preocupação prática, sensata. Vejo o que isto te está a custar e quero ajudar. Tipo de cuidado. Ele não te está a pedir que sigas em frente indefinidamente com o tanque vazio. Está a pedir-te que prestes atenção ao que o teu corpo e a tua mente têm tentado dizer-te. Que deixes de tratar o teu próprio bem-estar como o último item de uma longa lista de prioridades. Que recebas os cuidados, o descanso e a ajuda que tu próprio encorajarias prontamente outra pessoa a receber, se ela estivesse na mesma situação em que te encontras atualmente. Por vezes, este aviso diz respeito especificamente a um problema de saúde que requer atenção médica. E vale a pena dizer claramente que Deus utiliza, sem dúvida, médicos, profissionais de saúde e a sabedoria inerente ao campo da medicina como instrumentos da sua cura. Pedir ajuda não é uma falha de fé, é sabedoria. Provérbios 11:14 diz que na multidão de conselheiros há segurança.
Se Deus te está a despertar com uma consciência persistente de um sintoma físico que tens vindo a ignorar, leva isso a sério. Marca a consulta. Faz o exame. Deixa que as pessoas a quem ele dotou de conhecimento médico façam aquilo para que foram formadas. Receber cuidados para o teu corpo não é uma concessão espiritual. É a gestão do vaso que Deus te confiou. E se o aviso for sobre o teu estado mental e emocional, aplica-se o mesmo princípio. Não há vergonha nenhuma em reconhecer que precisas de apoio, que o fardo que tens vindo a carregar excedeu o que consegues suportar sozinho, que a ansiedade, a dor ou o esgotamento chegaram a um ponto em que a ajuda profissional, o acompanhamento pastoral ou simplesmente uma conversa genuína com uma pessoa de confiança na tua vida já não são opcionais. Deus não te está a acordar para te fazer sentir pior em relação à situação em que te encontras. Ele está a acordar-te porque vê onde estás e quer ajudar-te a chegar a um lugar melhor. Quando este aviso surge às 3 da manhã, a resposta que exige é dupla. Primeiro, leva-o a Deus em oração. Diz-lhe exatamente o que tens sentido física e emocionalmente. Sê honesto sobre há quanto tempo isto se passa e o quanto te tem afetado. Pede-lhe que traga cura ao que precisa de cura, clareza ao que precisa de clareza e orientação sobre os passos práticos que é preciso dar. Pede-lhe que remova a vergonha ou o orgulho que tem dificultado o reconhecimento da necessidade e a procura de ajuda. E recebe dele a graça que Isaías 40:29 promete, que ele dá força aos cansados e aumenta o vigor aos que não têm forças. Em segundo lugar, age de acordo com o que ele te mostrar. Se ele te inspirar a consultar um médico, marca a consulta antes que o dia fique agitado, e essa inspiração seja abafada pelo barulho de tudo o resto que exige a tua atenção. Se ele te inspirar a descansar, descansa de verdade. Não seja um descanso culpado e distraído, em que o teu corpo está imóvel, mas a tua mente está a pensar em tudo o que devias estar a fazer em vez disso. Um descanso verdadeiro, intencional e reparador, que honra o vaso em que ele colocou a tua vida. Se ele te inspirar a falar com alguém, entra em contato. Hoje, antes que a coragem daquele momento das 3 da manhã se desvaneça na agitação da manhã. O teu corpo é o templo do Espírito Santo, segundo 1 Coríntios 6:19. E o templo merece ser cuidado com o mesmo carinho e a mesma intencionalidade que dedicas a todas as outras dimensões da tua vida espiritual. Deus despertou-te para isto porque se preocupa contigo, porque a missão da tua vida requer um vaso suficientemente saudável para a cumprir. E porque és importante para Ele, não apenas como um servo com um chamamento, mas como uma pessoa que Ele ama, na tua totalidade, corpo, mente e espírito. Cada parte de ti é preciosa para Ele, e cada parte de ti merece estar bem. Acabamos de percorrer 7 avisos que Deus dirige ao seu povo entre as 3h e as 4h da manhã. 7 alertas específicos, amorosos e significativos de um pai que vê o que nós não conseguimos ver e que se preocupa profundamente com as nossas vidas para ficar em silêncio. Antes de prosseguirmos com esta mensagem, precisamos de fazer uma pausa aqui. Precisamos de responder ao que ouvimos, não apenas com compreensão, mas com oração. Porque um aviso recebido sem uma resposta em oração é um aviso que ainda não cumpriu plenamente a sua função. Por isso, neste momento, onde quer que estejas, seja qual for a tua situação, quero que abra o seu coração e reze cada palavra disto comigo, como se fosse sua. Pai, venho até ti neste momento com um coração aberto e um espírito pronto para receber tudo o que tens tentado dizer-me durante a noite. Não venho com fingimento. Não venho a representar uma versão de mim mesmo que tem tudo resolvido e todas as áreas da vida perfeitamente em ordem. Venho com sinceridade, tal como sou, com tudo o que carrego e tudo o que tenho tentado gerir sozinho, mas que nunca foi destinado a ser gerido sozinho. E venho com gratidão, porque o facto de me acordares, o facto de interromperes o meu sono para falares comigo, para me avisares, para me protegeres, para me redirecionares, é uma das expressões mais profundas de amor que alguma vez poderia receber de ti. Não precisavas de me avisar. Escolheste fazê-lo. E eu não encaro isso de ânimo leve. Senhor, quero começar por responder ao primeiro aviso. O aviso sobre um ataque espiritual que está a ser planeado contra a minha vida.
Pai, levo isso a sério. Não vou minimizá-lo, ignorá-lo, ou fingir que o inimigo não é estratégico e deliberado nas missões que lança contra as pessoas que tu amas. Mas também não vou responder com medo, porque a tua palavra em Isaías 54:17 declara que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Apoio-me nessa promessa neste preciso momento. Declaro-a sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre os meus filhos, sobre o meu casamento, sobre as minhas finanças, sobre a minha saúde, sobre o meu chamamento. Toda a arma que tenha sido forjada nas trevas contra qualquer uma destas áreas, declaro que não prosperará, não encontrará o seu alvo, não causará o dano para o qual foi concebida, porque estou coberto pelo sangue de Jesus, e essa cobertura não é simbólica, é real, é ativa, e é mais poderosa do que qualquer coisa que o inimigo tenha lançado contra mim. Rezo agora por uma consciência sobrenatural de cada ataque antes que ele chegue. Dá-me o discernimento para reconhecer as artimanhas do inimigo atempadamente, quando ainda há tempo para orar por uma cobertura antes que o ataque se concretize. Mantém os meus olhos espirituais abertos, Senhor. Mantém-me sensível aos teus avisos para que nunca seja apanhado desprevenido. E agradeço-te por seres a minha retaguarda, segundo Isaías 52:12, por ires à minha frente e atrás de mim, por não haver ângulo algum a partir do qual o inimigo possa aproximar-se da minha vida sem primeiro ter de enfrentar a tua presença que a rodeia. Pai, trago agora perante ti o segundo aviso, o aviso sobre uma decisão que estou prestes a tomar e que precisa de ser reconsiderada. Senhor, tu sabes exatamente qual é essa decisão. Mesmo que eu ainda não a tenha identificado plenamente, mesmo que tenha andado a dar voltas à questão sem a entregar totalmente a ti, tu sabes, e entrego-a neste preciso momento. Retiro as minhas mãos dela. Deixo de tentar resolvê-la com o meu próprio raciocínio e a minha perspectiva limitada, e coloco-a inteiramente nas tuas mãos. Provérbios 3, 5 e 6 dizem para confiar em ti de todo o coração e não me apoiar no meu próprio entendimento. Escolho isso neste momento. Em todas as áreas em que me tenho apoiado no meu próprio entendimento, arrependo-me e, em vez disso, apoio-me em ti. Fala-me claramente sobre esta decisão, Senhor. Fecha as portas que não vêm de ti, com uma firmeza que eu não possa confundir nem ignorar. E abre as portas que vêm de ti, com uma paz e uma confirmação que o meu espírito não possa negar. Confio na tua orientação, mais do que confio no meu próprio julgamento. E comprometo-me a esperar pela tua clareza antes de agir, mesmo quando a pressão para decidir parecer urgente. O teu tempo é perfeito, e prefiro esperar no teu tempo perfeito do que avançar no meu próprio e perder o que tu preparaste. Senhor, elevo agora o terceiro aviso, o aviso sobre alguém que amo e que está em perigo. Pai, colocaste nomes e rostos específicos no meu coração à medida que esta mensagem se tem vindo a revelar. Trago cada uma dessas pessoas perante ti neste momento. Coloco-me na brecha por elas. Recuso-me a ser a pessoa descrita em Ezequiel 22:30, aquela que Deus procurou e não conseguiu encontrar. Estou aqui, estou de pé, e estou a interceder com tudo o que tenho pelas pessoas que confiou as minhas orações. Protege-as, Senhor. Onde quer que estejam neste momento, seja o que for que estejam a enfrentar, seja o que for que o inimigo tenha estado a planear contra elas durante a noite, interrompe isso, desmantela isso, alcança-as da forma que só tu podes alcançar uma pessoa. Fala com elas enquanto dormem, se for isso que for preciso. Envia a pessoa certa para o caminho deles no momento certo. Derruba todas as barreiras de orgulho, medo ou confusão que os têm impedido de receber o que precisam de ti. E usa as minhas orações como uma proteção sobre as suas vidas, com a qual o inimigo tenha de lutar antes de poder chegar perto deles. Declaro que estão protegidos, que estão cobertos, e que os planos que o inimigo concebeu para a sua destruição serão revertidos para a sua libertação. Pai, respondo agora ao quarto aviso, o aviso sobre o pecado e o compromisso que precisa de ser abordado. E quero ser honesto contigo, Senhor, porque, de qualquer forma, tu já vês tudo. Há áreas em que tenho feito concessões que sei que não estão certas, coisas que tenho tolerado, hábitos que tenho alimentado, compromissos que tenho disfarçado com linguagem razoável para torná-los mais fáceis de aceitar. Trago tudo isso à luz neste momento. Não vou tentar disfarçá-lo, minimizá-lo,
ou apresentá-lo a ti como algo menor do que realmente é. Chamo-lhe pelo que é e arrependo-me, genuinamente, completamente, com um coração que está verdadeiramente a converter-se e não apenas a fingir uma conversão. Recebo o teu perdão, Senhor, que segundo 1 João 1,9 é completo e imediato quando confesso. Obrigado por a tua graça não se limitar a perdoar o pecado. Ela purifica de toda a injustiça. Ela restaura o que o compromisso corroeu. Ela reconstrói o que a acomodação danificou. Recebo essa restauração agora. E tomo uma decisão neste momento, não com as minhas próprias forças, mas com a força do teu Espírito que vive em mim, de me afastar do compromisso e caminhar em direção à plenitude de tudo aquilo para que me chamaste. Espírito Santo, sê o meu ajudante nisto. Onde a minha própria força de vontade for insuficiente, sê a minha força. Onde a atração do velho padrão for forte, sê mais forte. Não consigo fazer isto sem ti, e não estou a tentar fazê-lo. Senhor, oro agora sobre o 5º aviso, a porta aberta que estou prestes a deixar escapar. Pai, não quero perdê-la. Não quero que o medo, a hesitação ou a voz do meu próprio raciocínio me mantenham parado diante de uma porta que tu abriste e estás a manter aberta especificamente para mim. Por isso, peço-te agora mesmo que me des a coragem de avançar, de dar o passo que a fé exige, mesmo antes de ter todas as respostas de que penso precisar. Tal como Abraão, que partiu sem saber para onde ia, escolho partir. Escolho confiar-te o resultado. Escolho honrar o impulso que tens vindo a colocar no meu espírito sobre a oportunidade específica, a direção específica, o passo específico que esta fase exige. Torna isso claro, Senhor. Remove toda a confusão sobre qual é o passo e quando o dar. E depois, dá-me a ousadia para o dar de facto. Não para falar em dá-lo. Não para planear dá-lo um dia, quando as condições forem mais favoráveis. Dar esse passo, porque acredito que o que está do outro lado daquela porta vale a fé que custa atravessá-la. E confio que o Deus que abriu a porta é o mesmo Deus que estará presente do outro lado para me receber lá. Pai, trago perante ti o 6º aviso, o aviso sobre uma relação na minha vida que não é o que parece ser. Este é um terreno delicado, Senhor, e preciso da tua sabedoria aqui, mais do que preciso dos meus próprios sentimentos ou das minhas próprias conclusões. Por isso, peço-te que me mostres claramente o que me estavas a mostrar durante a noite. Não através da perspectiva da mágoa, da suspeita ou daquele tipo de medo que faz com que todas as relações pareçam inseguras, mas através da perspectiva clara, firme e amorosa do teu discernimento. Mostra-me o que vês e dá-me a sabedoria para responder da forma como tu queres que eu responda. Não de forma reativa, não com dureza, mas com a graça e a verdade que Efésios 4,15 descreve. Falar a verdade com amor. Guarda o meu coração nesta fase, Senhor. Provérbios 4,23 diz: acima de tudo, guarda o teu coração, pois dele brota tudo. Peço-te que sejas o guardião do meu coração nesta área específica. Protege o que precisa de ser protegido. Redireciona o que precisa de ser redirecionado. E dá-me a paz para confiar na tua mão nos ajustes relacionais que a tua advertência exige, sabendo que o que estás a fazer não está a diminuir a minha vida, mas a proteger a plenitude do que preparaste para ela. E, Senhor, respondo finalmente à 7ª advertência, a advertência sobre o meu corpo e a minha mente. Pai, quero ser honesto também sobre isto. Há coisas que tenho vindo a ignorar, sintomas que tenho vindo a ignorar, um nível de cansaço, ansiedade ou esgotamento emocional que tenho vindo a dizer a mim mesmo que é normal, quando o teu Espírito me tem vindo a dizer que não é. Trago-te tudo isso agora. Abandono o orgulho que me fazia sentir fraco ao reconhecer essa necessidade. Abandono a agitação que tornava fácil continuar a deixar de dar prioridade ao meu próprio bem-estar. E recebo de ti a mesma ternura que mostraste a Elias debaixo da árvore. O tipo de cuidado que diz: levanta-te e come. O amor prático e pessoal do tipo: vejo exatamente o que isto te está a custar e quero ajudar. Traz cura a todas as partes do meu corpo que precisam de cura. Restaura todas as partes da minha mente que se têm desgastado. Dá-me a sabedoria para dar os passos práticos que a minha saúde exige e remove todos os obstáculos, internos ou externos, que têm feito com que esses passos pareçam impossíveis.
E lembra-me diariamente, Senhor, que o meu corpo é o templo do Teu Espírito Santo, que merece ser cuidado. Que cuidar de mim não é egoísmo, é a administração do vaso em que colocaste a Tua glória. Pai, selo agora esta oração com gratidão e com fé. Agradeço-Te por cada aviso, por cada vez que acordo às 3 da manhã, pelo amor por trás de cada alerta, de cada cutucada, de cada interrupção suave do meu sono para me dizer: presta atenção, algo importante está a acontecer e preciso que estejas presente para isso. Recebo cada aviso não como um fardo, mas como uma dádiva, como a prova de um Deus que está ativamente envolvido nos pormenores da minha vida e que me ama demasiado para ficar em silêncio quando algo precisa de ser dito. Declaro que não ignorarei o que me falaste. Não voltarei a adormecer espiritualmente nas áreas a que esta oração se referiu. Levarei o que me mostraste nesta época noturna para a luz do dia que se aproxima e agirei de acordo com isso, com a fé e a obediência que os teus avisos merecem. Cobre tudo o que foi orado neste momento com o sangue de Jesus. Que nada volte vazio. Que cada declaração se mantenha firme. Que cada área da minha vida que acabou de ser levada à tua presença comece a mudar no espírito neste momento, de formas que se tornarão visíveis no mundo natural, no teu tempo perfeito. No nome poderoso, incomparável e invencível de Jesus Cristo, eu oro. Amém. Agora que oramos, agora que levamos todas as advertências perante Deus e cobrimos todas as áreas das nossas vidas que precisavam de cobertura, há algo que precisa de ser dito. Porque receber uma advertência de Deus é uma coisa. Saber o que fazer com ela na realidade prática, momento a momento, da tua vida, é outra coisa completamente diferente. E é aqui que muitos crentes ficam bloqueados. Acordam, sentem o peso do aviso, oram. E depois chega a manhã. A agitação do dia instala-se. E a clareza daquela hora das 3 da manhã começa a desvanecer-se. E ao meio-dia, já não têm a certeza se o que sentiram durante a noite veio genuinamente de Deus, ou se foi apenas a sua imaginação a trabalhar horas extras na escuridão. Por isso vamos falar sobre o que fazer quando Deus te adverte. Não na teoria, na prática. A primeira coisa que precisas de fazer quando acordares naquele intervalo entre as 3 e as 4 horas da manhã, com o peso de um aviso a pressionar o teu espírito, é resistir à tentação de o analisar imediatamente. Isto pode parecer contraintuitivo, mas a mente analítica, por mais valiosa que seja em muitas áreas da vida, não é o instrumento certo para receber um aviso divino. A análise faz perguntas como: isto faz sentido? Posso verificar isto? Qual é a explicação lógica para o que estou a sentir? E essas não são perguntas más no seu devido tempo. Mas nos primeiros momentos de um aviso divino, antes mesmo de teres recebido plenamente o que Deus está a tentar comunicar, a análise torna-se uma parede em vez de uma porta. Ela bloqueia precisamente a sensibilidade que o aviso exige que mantenhas para o receberes com clareza. Em vez de analisar, recebe. Abre simplesmente o teu espírito ao que Deus está a dizer. Deixa que a impressão, o nome, o peso específico do aviso se instalem sem os submeteres imediatamente a um interrogatório minucioso. Haverá tempo para o discernimento em oração. Mas, nos primeiros momentos, a tua postura tem de ser a de Samuel, em 1 Samuel 3:10, que disse: fala, Senhor, pois o teu servo está a ouvir. Não, fala, Senhor, e eu vou avaliar imediatamente o que dizes à luz do meu próprio raciocínio. Apenas, fala, Senhor, estou a ouvir. É essa postura de receptividade aberta e sem pressa que permite que a advertência seja recebida com a plenitude e a clareza que Deus pretendia que ela transmitisse. A segunda coisa que precisas de fazer é anotar. Isto nunca é demais salientar. O que é vívido, claro e premente às 3 da manhã tem uma tendência para se tornar surpreendentemente vago às 7 da manhã, quando o dia já começou e a tua mente já se voltou para tudo o que a manhã exige dela. Mantém algo junto à tua cama. Um caderno. O teu telemóvel com uma aplicação de notas já aberta. O que for mais acessível. E quando surgir um aviso, registra-o antes de fazeres qualquer outra coisa. Escreve o que sentiste, o peso específico do aviso, o nome, a situação ou a área da tua vida a que se referia. Qualquer passagem bíblica que tenha surgido em relação a isso.
qualquer orientação específica sobre como responder. Coloca a data, porque com o tempo, o teu registro destes avisos noturnos torna-se um dos documentos que mais fortalecem a tua fé. Começas a perceber padrões. Começas a perceber com que fidelidade Deus tem vindo a falar. E começas a perceber com a clareza que a retrospectiva proporciona, como os avisos aos quais destes ouvidos te trouxeram proteção e aqueles que ignoraste geraram consequências que o aviso tinha precisamente como objetivo ajudar-te a evitar. A terceira coisa é incluir o aviso na tua oração matinal de forma intencional. Não deixes que ele fique enterrado sob as exigências do dia. Quando acordares completamente e começares a tua manhã, volta ao que Deus te mostrou durante a noite. Ora sobre isso com um olhar renovado e um espírito repousado. Pede a Deus que confirme o que Ele te mostrou e que te dê clareza sobre a resposta específica que isso requer. Porque um aviso sem resposta é como um alarme sem ação. O alarme soa para o levar a fazer algo. E o facto de fazer algo é a parte que, na verdade, produz a proteção que o alarme foi concebido para proporcionar. Ora, a resposta que um aviso requer varia consoante a natureza do mesmo. Um aviso sobre um ataque espiritual requer oração e cobertura espiritual. Um aviso sobre uma decisão requer quietude e buscar a Deus antes de avançar. Um aviso sobre alguém em perigo requer intercessão e, possivelmente, um gesto prático de apoio a essa pessoa quando amanhecer. Um aviso sobre pecado ou compromisso requer arrependimento e uma conversão genuína. Um aviso sobre uma porta aberta requer coragem e ação. Um aviso sobre um relacionamento requer sabedoria e discernimento em oração. E um aviso sobre a tua saúde requer ação prática, a par da oração. Cada aviso tem a sua resposta adequada. E parte do que pedes a Deus na tua oração matinal é a sabedoria específica para saber como é essa resposta na realidade prática da tua vida. Tiago 1,5 diz que se a algum de vós faltar sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá generosamente sem reprovação, e ser-lhe-á dada. Essa promessa é especificamente relevante para a pessoa que recebeu um aviso e está a tentar lidar bem com a resposta. Pede sabedoria. Pede-a generosamente e sem hesitação, porque Deus não é mesquinho com ela. Ele concede-a livremente àquele que pede. E a sabedoria que ele concede transformará o aviso de um sentimento durante a noite numa resposta prática, cheia de fé e guiada pelo Espírito durante o dia. A quarta coisa é partilhar o aviso com a pessoa certa. Não com toda a gente, não publicamente, mas com um mentor espiritual de confiança na tua vida. Um pastor, um parceiro de oração, um crente maduro, cujo discernimento você confia e cujo investimento na sua vida é genuíno. Há uma proteção no discernimento partilhado, que o processamento solitário de um aviso não pode proporcionar. Provérbios 11:14 diz que na multidão de conselheiros há segurança. Quando leva o que Deus lhe mostrou durante a noite a alguém que o conhece, que ora consigo e que pode ajudá-lo a discernir se o que recebeu é genuinamente de Deus e como deve ser a resposta adequada, acrescentas uma camada de sabedoria e responsabilização ao processo, o que torna a resposta mais precisa e mais sustentável. Isto é especialmente importante quando o aviso diz respeito a algo significativo. Uma decisão importante, uma relação que precisa de ser abordada, um rumo que exige um passo de fé significativo. Estas não são áreas para se percorrer sozinho. Deus não concebeu a vida cristã para o isolamento. Concebeu-a para a comunidade. E o aviso que ele traz durante a noite não deve ser carregado em silêncio. Deve ser trazido à luz de uma verdadeira comunidade espiritual, onde possa ser objeto de oração, confirmado e respondido com toda a sabedoria que o corpo de Cristo proporciona. A quinta coisa é talvez a mais importante de todas, e é simplesmente isto: obedece rapidamente. Não deixe que o aviso fique sem resposta até que a sua urgência se desvaneça e o conforto da inação volte a impor-se. Uma das estratégias mais eficazes do inimigo contra a pessoa que recebeu um aviso genuíno de Deus não é levá-la a rejeitar o aviso de imediato. É levá-la a adiar a resposta até que a janela de oportunidade para essa resposta se feche. Ele não precisa que digas, recuso-me a obedecer a Deus. Ele só precisa que digas,
Vou tratar disso mais tarde. Porque na estratégia dele, é mais tarde que as advertências perdem o seu poder. A pessoa que recebeu o aviso sobre uma porta aberta e disse: vou analisar essa oportunidade no próximo mês. Descobriu que, no mês seguinte, a porta já não estava aberta. A pessoa que recebeu o aviso sobre um problema de saúde e disse: vou marcar essa consulta quando as coisas acalmarem. Descobriu que as coisas só acalmaram quando o problema já se tinha tornado significativamente mais grave. A pessoa que recebeu o aviso sobre uma relação e disse: vou orar sobre isso quando tiver mais tempo. Descobriu que esse mais tempo nunca chegou e que os danos que a relação estava a causar continuaram por resolver durante muito mais tempo do que o necessário. A obediência é mais poderosa quando é imediata, não de forma imprudente, não sem antes ter orado sobre o assunto, mas imediata no sentido de que, quando Deus fala, a resposta é sim, e esse sim é seguido de ação, sem atrasos desnecessários. A resposta de Samuel em 1 Samuel 3 não foi: deixa-me pensar nisso e depois dou-te uma resposta. Foi: fala, Senhor, pois o teu servo está a ouvir. E a postura de disponibilidade imediata que Samuel exemplificou durante a noite é a postura que o tempo de advertência exige de cada crente que a recebe. Há uma graça associada à obediência imediata, à qual a obediência tardia não tem acesso. Quando agis rapidamente com base no que Deus vos mostra, agis enquanto a clareza ainda está fresca, enquanto a fé que a advertência produziu no vosso espírito ainda está forte, enquanto a janela para a resposta adequada ainda está totalmente aberta. E age com a graça específica que Deus concede à pessoa que confia nele o suficiente para agir antes de todas as perguntas serem respondidas e todas as incertezas serem resolvidas. Há mais uma coisa a dizer sobre o que fazer quando Deus o adverte. E é isto: acolhe o aviso com fé, não com medo. Esta é uma distinção que importa enormemente, porque o inimigo tentará pegar no mesmo aviso que Deus destinou à tua proteção e usá-lo para gerar ansiedade, pavor e uma espécie de hipervigilância que é exaustiva e desestabilizadora, em vez de te fortalecer. Ele quer que recebas o aviso sobre o ataque espiritual e passes a semana seguinte com medo do que possa estar para vir. Ele quer que recebas o aviso sobre a relação e caias numa espiral de desconfiança em relação a todos à tua volta. Ele quer que transformes aquilo que Deus te deu, como ferramenta de proteção, numa fonte de angústia constante. Não lhe permitas isso. O aviso veio de um Deus que está no controle total. Um Deus que vê o quadro completo e que não te teria alertado se não tivesse também a provisão, a proteção e a sabedoria disponíveis para te ajudar a superar o que quer que fosse que o aviso estivesse a abordar. Filipenses 4, 6 e 7 dizem: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. É nessa paz que deveis levar o aviso, não no medo, não na ansiedade, não no pavor, na paz. A confiança firme e inabalável de quem sabe que o Deus que o advertiu é também o Deus que o protege. Receber uma advertência de Deus e simultaneamente caminhar em paz a respeito dela não é uma contradição. Na verdade, é um dos sinais mais claros de que a advertência foi devidamente recebida e de que se respondeu a ela de forma adequada. Orastes, fizestes o que era necessário, obedecestes ao que a advertência exigia, e agora descansais nas mãos do Deus que desde o início deu origem a tudo isto. Isso é fé. Essa é a resposta que honra a advertência e honra o Deus que a deu. Mas há algo de que ninguém fala o suficiente quando se trata das advertências de Deus. Há uma questão que surge para quase todos os crentes que começam a levar a sério a hora das 3 da manhã. Uma questão que é honesta e importante e que merece uma resposta verdadeira. Como é que sei que o que senti durante a noite veio realmente de Deus? Como é que distingo entre uma advertência divina genuína e a minha própria mente ansiosa a gerar medo na escuridão? Essa questão é mais significativa do que pode parecer. E a resposta a ela é uma das coisas mais importantes na prática que esta mensagem ainda precisa de lhe transmitir. Esta questão merece uma resposta cuidadosa e honesta, porque errar em qualquer dos sentidos acarreta um custo real. A pessoa que atribui cada pensamento ansioso durante a noite a Deus acaba por viver num estado de agitação espiritual constante,
tratando os seus próprios medos como avisos divinos e tomando decisões com base em emoções, em vez de num discernimento genuíno. E a pessoa que descarta cada sensação às 3 da manhã como mera ansiedade acaba por ignorar alertas genuínos vindos do céu, perdendo a proteção e a reorientação que essas advertências se destinavam a proporcionar. A capacidade de distinguir entre as duas situações não é um luxo reservado aos espiritualmente avançados. É uma competência básica e necessária para todo o crente que leva a sério a sua caminhada íntima com Deus. Por isso, vamos falar sobre isto de forma honesta e prática. O primeiro e mais fundamental teste é o que o aviso produz no teu espírito. Os avisos de Deus produzem um clima interior muito específico. Tem peso, sim. Tem urgência, sim. Mas por baixo do peso e da urgência, existe uma qualidade de paz que é quase paradoxal. Uma firmeza, uma serenidade que não faz sentido lógico, dada a gravidade do que está a ser comunicado. É o que Filipenses 4:7 descreve como a paz que excede todo o entendimento. Uma paz que o teu raciocínio natural não consegue criar nem explicar totalmente. Quando uma advertência vem de Deus, mesmo quando é grave, mesmo quando aborda algo significativo e que nos faz refletir, há uma qualidade da sua presença que a envolve e que produz estabilidade em vez de colapso. Sentes o peso do que ele está a dizer e, no entanto, não te sentes sozinho nisso. Sentes a urgência da advertência e, no entanto, não te sentes oprimido por ela. Essa combinação, peso com paz, urgência com estabilidade, é um dos indicadores mais fiáveis de que o que estás a receber durante a noite vem de Deus. O medo, em contrapartida, produz o clima interior oposto. Quando o que estás a vivenciar às 3 da manhã é o tormento do inimigo, em vez do aviso de Deus, a natureza do que isso produz é fundamentalmente diferente. Não há paz por baixo disso. Existe apenas uma ansiedade em espiral, crescente e impossível de acalmar, que se alimenta de si própria e se torna maior quanto mais atenção lhe dás. Não produz clareza, produz confusão. Não produz uma noção específica e prática do que fazer. Produz um pavor vago e generalizado que afeta tudo e não resolve nada. 2 Timóteo 1:7 diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio mental. O medo, a confusão e o tormento mental não são a marca de Deus, são a marca do inimigo. E quando o que estás a vivenciar durante a noite apresenta essas características, deve ser repreendido, em vez de aceite. O segundo teste é o alinhamento com a palavra de Deus. Isto é inegociável. Um aviso genuíno de Deus nunca contradirá o que ele já disse nas Escrituras. Nunca. Ele não age com confusão ou inconsistência. Ele não o adverte para fazer algo durante a noite que a sua palavra escrita diga ser errado pela manhã. Se o que recebeste às 3 da manhã te está a levar a uma decisão, a uma direção ou a uma resposta contra a qual as Escrituras se pronunciam claramente, isso não vem de Deus, independentemente de quão vívido ou urgente tenha parecido. A palavra de Deus é o fio de prumo. Tudo é medido em relação a ela. Isaías 8:20 diz: "À lei e ao testemunho. Se não falarem de acordo com esta palavra, não há luz neles." Aplica esse padrão de forma consistente e ele proteger-te-á de seres induzido em erro por impressões que parecem espirituais, mas não estão enraizadas na verdade. Por outro lado, quando surge um aviso que é consistente com o caráter de Deus, tal como revelado nas Escrituras, que se alinha com os princípios e as promessas da sua palavra, que reflete o tipo de comunicação amorosa, protetora e comunicativa que o Deus da Bíblia demonstra consistentemente para com o seu povo, essa consistência é, por si só, uma confirmação de que o que recebeste era genuíno. O terceiro teste é o que acontece quando levas o aviso à oração. Um aviso genuíno de Deus não se evapora quando oras a esse respeito. Aprofunda-se, torna-se mais específico, mais confirmada. À medida que a levas perante Deus e lhe pedes para te mostrar se o que recebeste veio dele, o Espírito Santo que habita em ti dá testemunho da sua verdade, de uma forma que o teu próprio raciocínio não consegue produzir. Romanos 8:16 diz que o próprio Espírito testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa mesma capacidade de testemunhar do Espírito Santo
opera na área do discernimento. Quando levas um aviso genuíno a Deus em oração, algo no teu espírito reconhece-o como verdadeiro, e esse reconhecimento aprofunda-se, em vez de se dissolver, à luz do exame feito em oração. Se o que recebeste durante a noite se dissolve quando oras a esse respeito, se a urgência se dissipa e nada de específico permanece quando o levas à luz da presença de Deus, isso é, por si só, uma informação útil. Sugere que o que viveste foi, muito provavelmente, a tua própria mente ansiosa ou o ruído do inimigo, em vez de uma comunicação divina genuína. Nem todo o despertar noturno traz um aviso. Nem toda a impressão na escuridão vem de Deus. E a disposição para submeter as tuas experiências noturnas a um exame em oração, em vez de agir imediatamente com base em cada sentimento, é por si só um sinal de discernimento espiritual saudável. O quarto teste é o dos frutos ao longo do tempo. Lucas 6,44 diz que cada árvore é reconhecida pelos seus próprios frutos, e este princípio aplica-se também à origem das tuas experiências noturnas. Com o tempo, à medida que desenvolves uma prática consistente de responder ao que recebes às 3 da manhã e, em seguida, observares o que se desenrola, começas a construir um registro pessoal do que os avisos de Deus realmente produzem na tua vida, em comparação com o que as táticas de medo do inimigo produzem. Os avisos genuínos, quando respondidos, produzem proteção, reorientação e frutos que confirmam a origem divina do que recebeste. As táticas de medo do inimigo, quando aceitas em vez de repreendidas, produzem exatamente aquilo para que foram concebidas: mais medo, mais confusão, mais exaustão, mais distância da paz que Deus promete. Acompanha isto ao longo do tempo. Torna-se uma das ferramentas de discernimento mais úteis na prática que podes desenvolver. Porque a experiência, no contexto de uma relação genuína com Deus, produz uma familiaridade com a sua voz e os seus caminhos que torna a distinção cada vez mais natural e cada vez mais precisa ao longo do tempo. João 10,4 diz que as ovelhas seguem o pastor porque conhecem a sua voz. Esse conhecimento não é imediato para a maioria dos crentes. Desenvolve-se, cresce, aprofunda-se através da experiência vivida de um relacionamento sustentado. E o crente que continua a apresentar-se às 3 da manhã, que continua a submeter o que recebe a um exame em oração, que continua a acompanhar o fruto das suas respostas ao longo do tempo, é o crente cujo discernimento se afina até se tornar algo genuinamente fiável. O quinto teste é o teste da paz após a obediência. Quando respondes a um aviso genuíno de Deus com a obediência adequada, surge uma qualidade específica de paz. Não é a paz de ter evitado algo difícil. Não é o alívio de ter tomado uma decisão e de ter acabado com a incerteza que ela trazia. É algo mais profundo do que ambos. A paz de ter sido fiel, de ter honrado o que Deus te mostrou, de ter agido em alinhamento com a sua voz, em vez de a desafiar ou ignorar. Colossenses 3,15 diz: que a paz de Deus reine nos vossos corações. Essa paz, que surge na sequência da obediência, é uma das experiências mais confirmadoras ao alcance de um crente. Ela diz-te não apenas que fizeste a escolha certa, mas que essa escolha estava enraizada num encontro genuíno com o Deus que guia o seu povo com precisão e com amor. Quando o medo do inimigo é repreendido em vez de aceite, surge um tipo diferente de resolução. Não é a paz profunda da obediência à aliança, mas a purificação de uma atmosfera espiritual que estava a ser poluída por algo que não tinha o direito de lá estar. Ambas são válidas, ambas são úteis de reconhecer, mas parecem diferentes. E com o tempo, o crente que presta atenção a essas diferenças desenvolve um discernimento que se torna uma das ferramentas mais poderosas do seu arsenal espiritual. Agora, há outra coisa que precisa de ser abordada com honestidade nesta conversa sobre discernimento. Porque parte do que as pessoas vivem às 3 da manhã não é genuinamente nenhum aviso divino, nem um ataque demoníaco. Por vezes, trata-se simplesmente da mente humana a processar o stress, as emoções não resolvidas e os assuntos pendentes do dia no único espaço de silêncio a que tem acesso. O pensamento ansioso sobre uma situação financeira que tem pesado sobre si durante toda a semana. A preocupação recorrente com uma relação que tem estado tensa. O ensaio mental de uma conversa difícil que tem vindo a evitar. Estas coisas são reais, são humanas e merecem compaixão e atenção prática, em vez de elevação espiritual ou guerra espiritual. A pessoa que atribui toda a sua ansiedade noturna ao inimigo
e responde com guerra espiritual ao que, na verdade, é apenas estresse humano não processado, vai esgotar-se e perder os passos práticos que a sua situação realmente exige. E a pessoa que descarta todas as suas experiências noturnas como mera ansiedade humana vai perder as comunicações divinas genuínas que Deus está a tentar transmitir-lhe no silêncio dessas horas. Sabedoria é saber a diferença. E a sabedoria, como promete Tiago 1:5, está ao alcance de todos os crentes que a pedirem sem reservas. A forma prática de aplicar isto é simples. Quando acordares às 3 da manhã e algo estiver a pesar sobre o teu espírito, começa por levá-lo a Deus sem o rotular imediatamente. Não decidas antecipadamente se se trata de um aviso divino, de um ataque do inimigo ou de ansiedade humana. Apresente-o abertamente e peça a Deus que lhe mostre o que é e o que exige. Deixe que seja Ele a definir a experiência, em vez da sua própria interpretação prematura. E depois, avalie o que Ele lhe mostrar à luz dos critérios que acabamos de abordar. Traz paz por baixo do peso? Está de acordo com as Escrituras? Aprofunda-se com a oração. Que tipo de fruto é que este tipo de experiência já produziu na sua vida anteriormente? E o que é que a paz de Deus diz sobre isso no seu espírito? Estes critérios, aplicados de forma consistente e humilde, dar-te-ão uma estrutura de discernimento que se torna cada vez mais fiável com o tempo. Não é perfeita, porque somos humanos, e o nosso discernimento é sempre parcial e depende sempre da graça de Deus para preencher o que a nossa própria percepção não alcança, mas é suficientemente fiável para navegar bem nesta época noturna. Fiável o suficiente para receber o que Deus está a enviar e rejeitar o que o inimigo está a semear. Fiável o suficiente para ser o tipo de sentinela na muralha que às 3 da manhã te chamam a ser. E por falar em sentinelas, há uma dimensão do que o inimigo faz durante a noite que a maioria dos crentes ainda não teve plenamente em conta. Não é apenas o medo que ele semeia, não é apenas a confusão que ele cria, mas o que ele faz quando os avisos são ignorados, quando o alarme soa e ninguém responde, quando Deus fala durante a noite e a pessoa a quem ele falou volta a adormecer. Esse é um território que esta mensagem ainda precisa de abordar com honestidade, porque o que acontece na sequência de um aviso ignorado é algo que todas as pessoas que levam a sério a noite precisam de compreender. E é exatamente para aí que vamos a seguir. Há uma conversa que a maioria das mensagens sobre a estação da noite evita, e é compreensível o motivo. Ninguém quer ser a voz que faz com que um crente em dificuldades se sinta ainda pior do que já se sente. Ninguém quer aumentar a culpa de uma pessoa que já carrega fardo suficiente. Mas o amor genuíno exige, por vezes, dizer aquilo que é incômodo. Não para condenar, nunca para condenar, mas porque a verdade sobre o que acontece quando um aviso de Deus é ignorado é, em si mesma, uma forma de proteção. E se esta mensagem vai servir-te plenamente, não pode saltar esta parte. Quando Deus te avisa e o aviso é ignorado, algo específico acontece. Nem sempre imediatamente, nem sempre de forma dramática, mas de forma consistente, ao longo do tempo, com uma fidelidade que os padrões das Escrituras tornam impossível ignorar. O que o aviso se destinava a impedir começa a desenrolar-se. O ataque que a oração teria protegido encontra uma brecha. A decisão que precisava de ser reconsiderada produz as consequências que Deus estava a tentar ajudar-te a evitar. A porta aberta fecha-se. O compromisso cria raízes mais profundas. A relação causa o dano que sempre iria causar se não fosse abordada. Não porque Deus castigue quem ignorou o aviso, mas porque os avisos existem por uma razão. E um aviso ignorado é uma proteção perdida. Jonas é talvez o retrato bíblico mais conhecido disto. Deus deu-lhe uma instrução clara e específica. Vai a Nínive. Não se tratava de uma impressão vaga, nem de um incentivo ambíguo. Uma palavra de Deus clara, direta e impossível de mal interpretar. E a resposta de Jonas foi seguir na direção exatamente oposta. Ele não discutiu com Deus, não contestou a instrução. Simplesmente afastou-se dela da forma mais decisiva que pôde, embarcando num navio com destino a Tarsis, no que a Bíblia descreve em Jonas 1:3 como uma fuga deliberada da presença do Senhor. E o que se seguiu não foi tanto um castigo de Deus, mas sim a consequência natural de uma vida
a avançar na direção errada, a uma velocidade cada vez maior. A tempestade, o navio em perigo, os marinheiros desesperados a lançar sortes. O momento em que o próprio Jonas teve de reconhecer que a sua desobediência era a fonte do caos à sua volta. Mas eis o que há de mais instrutivo na história de Jonas, para quem se encontra perante um aviso ignorado. Mesmo no ventre do peixe, mesmo na consequência mais sombria e confinada da sua fuga, Deus continuava presente, continuava acessível, ainda à espera da oração que Jonas finalmente proferiu das profundezas do capítulo 2. E no momento em que essa oração surgiu, no momento em que Jonas se voltou para Deus, a partir do lugar onde a sua fuga o tinha levado, a libertação chegou. O peixe libertou-o. A missão foi renovada. E Jonas foi para Nínive. O aviso não caducou. A missão não foi transferida para outra pessoa. Ela esperou, porque o Deus que dá avisos é também o Deus da segunda oportunidade, e da terceira, e da quarta. É importante ter isto em mente, a par do reconhecimento honesto do custo de um aviso ignorado. Porque a mensagem aqui não é que tenhas perdido o teu momento e que não haja recuperação possível. A mensagem é que o aviso que Deus te deu ainda está disponível para que lhe des resposta. Mesmo agora, mesmo depois do período em que o ignoraste, mesmo depois de as consequências do atraso terem começado a manifestar-se na tua vida. Deus não está à distância, à espera de ver se finalmente vais mudar de ideias. Ele está perto, Ele está presente, e está pronto para receber a pessoa que se volta para Ele com a mesma ternura e o mesmo avanço decidido que Ele demonstrou a Jonas no ventre do peixe. Saul é um retrato mais preocupante. Em 1 Samuel 13, Deus deu a Saul uma instrução clara por intermédio de Samuel. Espera 7 dias antes de oferecer o sacrifício. Não te adiantes ao tempo marcado. Não tomes nas tuas próprias mãos o que pertence às mãos de Deus. E Saul esperou. Esperou quase o tempo suficiente. Mas o povo estava a dispersar-se. Os filisteus estavam a reunir-se. A pressão aumentava. E no intervalo entre o quase e o completamente, Saul tomou uma decisão que alterou a trajetória de todo o seu reinado. Ele próprio ofereceu o sacrifício. Antecipou-se à instrução. E quando Samuel chegou, mesmo a tempo, como se veio a verificar, a consequência foi imediata e irrevogável. O reino não continuaria na linhagem de Saul, porque a advertência sobre a paciência e a confiança, bem como o limite específico da sua autoridade, tinham sido ultrapassados num momento de impaciência motivada pela pressão. O que a história de Saul revela é que os avisos ignorados nem sempre produzem consequências visíveis de imediato. Por vezes, o dano está a ocorrer no espírito antes de se tornar visível no mundo natural. Por vezes, a trajetória está a mudar de formas que só se tornarão plenamente evidentes muito tempo depois. E a pessoa que confunde a ausência de consequências imediatas com a ausência total de consequências é a pessoa mais vulnerável ao dano lento e invisível que um aviso ignorado produz ao longo do tempo. Esta é uma das razões pelas quais a época dos avisos das 3 da manhã exige uma atenção tão consistente e fiel. Porque o custo de ignorar o que Deus te mostra durante a noite nem sempre é imediatamente óbvio. Acumula-se, agrava-se. E quando todo o seu peso se torna visível, as escolhas que o provocaram estão muitas vezes tão distantes no passado que a ligação entre elas não é imediatamente clara. Mas eis a graça em tudo isto. Deus continua a avisar. Ele não dá um aviso uma única vez e depois retira-o permanentemente quando este é ignorado. Ele é paciente. Ele é persistente. Ele é o pastor que deixa as 99 para ir atrás daquela que se desviou. E a pessoa que tem vindo a ignorar às 3 da manhã, há semanas, meses ou anos, não está fora do alcance de um Deus que se especializa em alcançar pessoas que se afastaram da sua voz. Apocalipse 3:20 contém uma das imagens mais ternas de toda a Escritura, precisamente para esta situação. Jesus disse: "Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo." Ele continua a bater, continua à porta, continua a tomar a iniciativa, ainda a perseguir. O aviso que ignoraste na semana passada, o impulso que ignoraste no mês passado,
O despertar persistente às 3 da manhã que tens ignorado há mais tempo do que queres admitir, nada disso fez com que Deus parasse de bater. Ele continua lá, e a porta continua a ser tua para abrires. Se estás a ler isto, e há um aviso que sabes que tens ignorado, este é o teu momento. Não amanhã, não quando as coisas acalmarem. Agora, neste momento, com esta mensagem ainda fresca no teu espírito, volta-te para o que Deus tem vindo a dizer. Traz o aviso ignorado de volta à oração. Diz a Deus com sinceridade que o ouviste e que fizeste uma escolha, conscientemente ou por inação, de não responder. E pede-lhe a graça para responder agora, porque a graça para este momento está disponível, abundantemente disponível. Tiago 4,6 diz que ele dá mais graça, mais, não menos quando tens adiado, mais, porque a sua graça não é diminuída pela tua hesitação, é ampliada pelo teu regresso. O aviso não é um veredicto sobre a tua vida, é um convite para uma vida melhor. E o Deus que o deu não deixou de acreditar no que colocou em ti ou no que planeou para ti. Ele está simplesmente à espera que leves a sério o que te mostrou na escuridão, para que o que ele preparou possa finalmente encontrar-te na luz. E quando respondes, quando finalmente te voltas para o aviso e começas a caminhar na direção para a qual ele apontava, algo notável acontece. Não apenas na área a que o aviso se referia, em ti, na profundidade da tua confiança, na qualidade da tua relação com Deus, na sensibilidade do teu espírito à sua voz daqui em diante. Porque a pessoa que experimentou tanto o custo de ignorar um aviso divino, como a graça de regressar a Deus após essa negligência, é uma pessoa cuja obediência no futuro está enraizada em algo muito mais profundo do que o dever. Está enraizada na experiência, no conhecimento vivido, pessoal e inegável de que Deus tinha razão, de que os seus avisos são dádivas, e de que responder a eles com rapidez e fidelidade é uma das coisas mais sensatas que um ser humano pode fazer com a vida que lhe foi concedida. O que nos leva a algo belo do outro lado de tudo isto. Porque a época das advertências, com tudo o que custa e tudo o que produz, não se resume, em última análise, às próprias advertências. Trata-se do que as advertências estão a construir em ti ao longo do tempo. E isso é algo que vale a pena dedicar um momento a compreender plenamente antes de encerrarmos esta mensagem. Há uma visão mais ampla de tudo isto que é fácil deixar escapar quando se está no meio da situação. Quando estás acordado às 3 da manhã, com o peso de um aviso a oprimir o teu espírito. Quando estás a lidar com as respostas práticas que os avisos exigem. Quando estás a aprender a discernir a voz de Deus do ruído do inimigo e a lidar com a tensão entre a urgência e a paz. Pode parecer que a época de avisos se resume principalmente aos próprios avisos, sobre os ataques que estão a ser evitados, as decisões que estão a ser reorientadas, as portas que estão a ser abertas e os compromissos que estão a ser abordados. E essas coisas são profundamente importantes, mas não são o que há de mais profundo a acontecer nesta época. O que há de mais profundo a acontecer é a confiança. Deus está a construir em ti, durante esta época de avisos, uma qualidade de confiança que não poderia ser construída de nenhuma outra forma. Não através de épocas confortáveis e tranquilas, em que tudo corre bem, o caminho à frente é claro, e não há nada particularmente urgente que exija a tua atenção, às 3 da manhã. Esse tipo de época tem o seu próprio valor, mas não produz a profundidade específica de confiança que a época de aviso produz. Porque a confiança, a verdadeira confiança, aquela que não vacila quando as circunstâncias são difíceis e não requer provas visíveis para se manter firme, só se constrói através da experiência de ser avisado, de responder e depois de ver Deus ser fiel exatamente ao que ele disse. Pensa no que acontece numa relação humana quando alguém prova consistentemente que tem os teus melhores interesses no coração. Quando vê algo a acontecer que tu não consegues ver e te avisa sobre isso. Quando o aviso dessa pessoa se revela preciso e a sua orientação se revela fiável. Quando essa pessoa está presente não só nos momentos confortáveis, mas também nos momentos urgentes. Não só quando as coisas são fáceis, mas quando algo genuinamente importante está em jogo. É essa fidelidade consistente, comprovada e vivida que constrói a confiança mais profunda. Não são as informações sobre a pessoa,
Não é o conhecimento teológico sobre o seu caráter. É a experiência real e vivida da sua fidelidade em momentos que importaram. É isso que Deus está a construir contigo nesta época de advertências. Cada vez que Ele te acorda e te mostra algo, e tu respondes, e a sua fidelidade se prova no resultado, algo se aprofunda na tua relação com Ele, que nenhum sermão nem nenhum livro poderia ter produzido. Não estás apenas a aprender sobre um Deus que adverte o seu povo. Estás a vivenciar o facto de seres avisado por um Deus que conhece a tua vida intimamente o suficiente para te alertar sobre as coisas específicas na tua situação específica que precisam da tua atenção específica. E essa experiência, repetida ao longo de semanas, meses e anos de envolvimento fiel com a época noturna, produz uma qualidade de intimidade com Deus que é uma das coisas mais preciosas ao alcance de uma alma humana. O Salmo 25:14 diz que a amizade do Senhor é para aqueles que o temem e que Ele lhes revela a sua aliança. A amizade do Senhor, não apenas as bênçãos do Senhor, não apenas o poder do Senhor, a amizade, a qualidade íntima e pessoal da relação, do tipo, tu sabes coisas sobre mim que mais ninguém sabe, que se desenvolve entre Deus e a pessoa que o leva a sério, que honra a sua voz, que responde às suas advertências com aquele tipo de obediência reverente e cheia de fé que diz: confio em ti mais do que confio no meu próprio conforto ou no meu próprio raciocínio. Essa pessoa tem acesso a uma dimensão da amizade de Deus que o crente casual, confortável e que só vai à igreja aos domingos nunca experimenta plenamente. A época das advertências também desenvolve uma qualidade específica de sensibilidade espiritual que transforma a forma como navegas pela vida daqui em diante. Porque cada vez que discernes com sucesso a diferença entre a advertência de Deus e o medo do inimigo, cada vez que identificas corretamente o que é uma impressão específica da época noturna e respondes a ela de forma adequada, a tua percepção espiritual aguçar-se-á. O sinal torna-se mais claro. O ruído torna-se mais fácil de filtrar. E com o tempo, o que exigia um esforço significativo e discernimento em oração nas primeiras fases da vigília noturna, torna-se cada vez mais natural e cada vez mais preciso. Começas a reconhecer a sua voz da mesma forma que reconheces a voz de alguém com quem mantens uma relação próxima há anos, não por analisares o som, mas pela familiaridade simples e imediata de um longo convívio. João 10:27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as e elas seguem-me. A audição referida nesse versículo não é a de alguém que se esforça por captar um som com o qual não está familiarizado. É a audição de alguém que conhece a voz tão bem que o reconhecimento é quase instantâneo. É essa qualidade de audição que a época de alerta desenvolve num crente que se mantém fiel a ela. E uma vez desenvolvida, não se limita às 3 da manhã. Começa a funcionar também durante o dia. No meio de uma conversa, quando algo no teu espírito te sinaliza discretamente que precisas de prestar atenção a algo específico. No momento antes de uma decisão, quando surge, sem alarde, um sentido de orientação firme. No encontro com uma pessoa, quando o teu espírito reconhece algo que a tua percepção natural teria deixado escapar por completo. A época noturna treina o ouvido espiritual. E o ouvido treinado serve a vida a que foste chamado a cada hora do dia. A época de advertência também aprofunda a compaixão. Isto é algo que a maioria das pessoas não antecipa. Mas quem já passou por uma época de advertência, quem experimentou tanto a proteção de responder ao que Deus lhes mostrou como o custo dos momentos em que não o fez, desenvolve uma ternura para com outras pessoas que estão a atravessar épocas semelhantes. Algo que o crente não testado simplesmente não possui. Sabem o que é acordar no escuro com algo a pesar no seu espírito. Sabe a desorientação de tentar distinguir entre a voz de Deus e a sua própria ansiedade. Sabe da coragem que é necessária para responder a um aviso que não faz sentido lógico imediato. E esse conhecimento produz uma compaixão que não é teórica, é vivida, é pessoal, e torna-a exatamente o tipo de pessoa com quem alguém no meio da sua própria época de advertência precisa de falar. Deus não desperdiça nada do que constrói no seu povo. A profundidade que a época de advertência produz em ti não é apenas para teu próprio benefício. Torna-se um recurso para as pessoas à tua volta. O amigo que te liga a uma hora inesperada, porque algo dentro dele sabia que tu irias compreender.
A pessoa na tua igreja que está a atravessar uma fase confusa e precisa de alguém que já tenha passado pela desorientação do discernimento e tenha saído dela com algo sólido em que se apoiar. O familiar que nunca usaria linguagem espiritual para descrever o que está a viver, mas que está claramente numa fase em que algo o oprime durante a noite e não sabe o que fazer com isso. A tua experiência nesta fase de advertência capacita-te a servir essas pessoas de formas que o teu eu anterior a esta fase não teria conseguido. Esta é a economia de Deus. Nada se desperdiça. Cada fase difícil produz algo que a fase confortável não consegue produzir. Cada noite de pressão, discernimento e resposta constrói algo em ti que as horas do dia, por si só, nunca teriam conseguido construir. E a época de aviso, com todo o seu peso, toda a sua urgência e todas as suas exigências à tua fé e à tua obediência, está a formar em ti uma pessoa cuja profundidade de confiança, cuja perspicácia de discernimento, cuja qualidade de intimidade com Deus e cuja capacidade de servir as pessoas à sua volta estão a ser moldadas na forja mais fiável à disposição de uma alma humana. A forja de uma relação fiel, consistente e sem pressas com um Deus que te ama o suficiente para te acordar. Hebreus 5:14 diz que o alimento sólido é para os maduros, para aqueles cujos poderes de discernimento foram treinados pela prática constante para distinguir o bem do mal. Treino por meio da prática constante. O discernimento não é um dom espiritual que surge já totalmente formado. É uma capacidade que se desenvolve através da prática consistente, fiel e, por vezes, desconfortável de estar presente, receber, testar, responder e observar Deus, aprovar a sua fidelidade ao longo do tempo. E a pessoa que se compromete com essa prática durante a época noturna é aquela que alcança a maturidade que Hebreus descreve como sendo capaz de lidar com o alimento sólido, as coisas mais profundas, as tarefas mais significativas, os níveis mais elevados de confiança e responsabilidade que Deus reserva para a pessoa cujo caráter e discernimento foram provados nas épocas ocultas. Neste momento, estás numa dessas épocas ocultas, e o que está a ser construído em ti na escuridão será exatamente aquilo que a próxima fase da tua vida exigirá que levas contigo. A época de advertência não é um desvio do teu destino, é o caminho que conduz diretamente a ele. E, à medida que chegamos ao fim desta mensagem, resta-nos uma última coisa a fazer. A coisa mais importante: selar tudo o que foi dito sobre a tua vida com uma oração que abranja todas as áreas que esta mensagem tocou e libere a bênção plena de Deus sobre a fase em que estás a entrar. E essa oração vai acontecer agora mesmo. Antes de entrarmos nesta oração, quero que dediques um momento, apenas um momento. Larga o que quer que tenhas nas mãos. Acomoda-te onde quer que estejas. E toma a decisão de que durante os próximos minutos estarás totalmente presente. Não com metade da atenção aqui e metade noutro lugar. Totalmente aqui. Porque o que estamos prestes a apresentar perante Deus merece todo o teu coração. Cada palavra desta oração é tua. Reza-a como se fosse tua, porque é. Pai, venho até ti neste momento com um coração que foi aberto por tudo o que esta mensagem trouxe. Venho com uma nova compreensão do que tens feito nos momentos noturnos da minha vida. E venho com gratidão, porque não precisavas de me avisar. Não precisavas de interromper o meu sono, tirar-me do conforto do descanso e falar comigo nas horas tranquilas, quando o mundo não estava a observar. Escolheste fazê-lo, porque me amas, porque o que acontece na minha vida é importante para ti, porque os planos que tens para mim merecem ser protegidos, e a pessoa em que me estás a transformar merece o investimento do teu cuidado pessoal, atencioso e no meio da noite. Recebo esse amor neste preciso momento, não como um conceito teológico, mas como uma realidade viva, presente e profundamente pessoal. Tu amas-me, e tudo o que tens vindo a fazer nas minhas horas das 3 da manhã é uma expressão desse amor. Recebo-o de todo o coração. Senhor, quero começar por entregar-te todos os avisos que me trouxeste nesta época e aos quais ainda não respondi plenamente. Não vou fingir que tenho sido perfeitamente fiel. Há avisos que recebi e pus de lado, sussurros que senti e ignorei, impressões durante a noite que descartei de manhã, porque a luz do dia tornava mais fácil racionalizá-las. Trago tudo isso com honestidade perante ti agora. Não carrego culpa por isso, mas carrego honestidade.
e peço-te que tomes cada aviso ao qual não respondi, e me des a graça de responder a ele agora, de fazer o que devia ter feito naquela altura, para me virar na direção para a qual tu me estavas a indicar e confiar que o teu tempo, mesmo a obediência tardia deste momento, é redimível nas tuas mãos. Rezo agora por proteção sobre todas as áreas da minha vida que os avisos desta época vieram destacar. Pai, cobre a minha mente. Cobre-a com a paz que Filipenses 4:7 promete. A paz que guarda os meus pensamentos e as minhas emoções contra toda a influência ansiosa, atormentadora e desestabilizadora que o inimigo tenta introduzir nas horas da noite. Declaro que a minha mente te pertence, que a mente de Cristo é minha, segundo 1 Coríntios 2:16, e recebo essa mente sã, clara e firme como minha herança neste preciso momento. Protege o meu corpo, Senhor. Cada área da minha saúde física que tem estado sob pressão, cada sintoma que tenho ignorado, cada sinal que o meu corpo tem enviado e que tenho estado demasiado ocupado ou demasiado orgulhoso para levar a sério. Trago tudo isto perante ti agora. Recebo a tua cura, recebo a tua restauração e comprometo-me a ser um fiel administrador do vaso em que colocaste o teu espírito. Dá-me a sabedoria para dar os passos práticos que a minha saúde exige e remove todos os obstáculos que têm feito com que essas medidas pareçam impossíveis. Protege a minha família, cada pessoa que vive debaixo do meu teto e cada pessoa ligada à minha vida por aliança e por amor. Declaro que estão protegidas pelo sangue de Jesus, que o inimigo não tenha acesso legítimo a elas, que todas as artimanhas concebidas contra os meus filhos, o meu casamento e as minhas relações sejam anuladas neste preciso momento. Em nome daquele que está acima de todos os nomes, coloco-me na brecha por elas, com plena confiança de que uma pessoa em oração que protege o seu lar é uma das forças mais poderosas no reino espiritual. Pai, oro especificamente pelas decisões que se me apresentam neste preciso momento, aquelas que tenho vindo a carregar, a ponderar e com as quais tenho lutado. Coloco cada uma delas aos teus pés. Deixo de me agarrar aos resultados. Deixo de tentar perceber os pormenores com a minha compreensão limitada. E peço-te que tornes a tua orientação inequivocamente clara. Fecha as portas erradas com uma firmeza que eu não posso ignorar. Abre as portas certas com uma paz que eu não consigo criar. E dá-me a coragem de avançar quando disseres para avançar, sem esperar por um nível de certeza que a fé nunca foi concebida para exigir. Rezo contra todos os espíritos de confusão que têm obscurecido o meu discernimento nesta época, contra todas as vozes que têm competido com a tua, contra todos os ruídos que têm dificultado distinguir a tua comunicação clara, firme e amorosa, da interferência caótica e movida pelo medo do inimigo. Silencio todas as vozes concorrentes neste preciso momento, em nome de Jesus, e sintonizo o meu espírito exclusivamente com o teu. Fala, Senhor, estou a ouvir, e comprometo-me a responder ao que disseres com a obediência imediata e fiel que as tuas advertências merecem. Senhor, oro pelas pessoas que colocaste no meu coração durante esta mensagem, aquelas cujos nomes e rostos surgiram à medida que esta mensagem se desenrolava. Levanto cada uma delas perante ti agora. Cobre-as com a mesma proteção que estou a pedir para mim. Alcança-as das formas que só tu podes alcançar uma pessoa. Derruba todas as barreiras de orgulho, medo ou confusão que as têm impedido de receber o que precisam de ti. E usa as minhas orações como uma cobertura genuína, eficaz e espiritualmente poderosa sobre as suas vidas nesta época. Recebo agora tudo o que esta época de advertências tem vindo a construir em mim: a confiança, o discernimento, a intimidade, a compaixão, a profundidade da relação contigo que as épocas de conforto por si só nunca poderiam ter produzido. Recebo-a como o dom que é e comprometo-me a administrá-lo fielmente, a estar presente de forma consistente nas horas da noite, a levar a sério o que me mostras e a responder a isso com coragem e com fé. Declaro sobre a minha vida, neste preciso momento, que esta época de advertência não é um desvio, é uma preparação, que aquilo que tens vindo a construir nas horas ocultas é exatamente o que a próxima fase da minha vida exige que eu leve comigo, que a profundidade que está a ser formada na escuridão vai produzir um fruto na luz que será prova inegável da tua fidelidade e do teu amor. Sela tudo o que foi orado neste momento com o sangue de Jesus. Que cada declaração se mantenha,
Que cada área da minha vida que foi trazida perante ti comece a mudar no espírito neste momento, de formas que se tornarão visíveis no mundo natural, no teu tempo perfeito. Tu és fiel, tu és capaz, e tu és mais do que suficiente para tudo o que esta fase exigiu de mim e tudo o que a próxima fase me irá exigir. Sigo em frente a partir desta oração com paz, com fé, com a confiança inabalável de quem sabe que o Deus que o acordou durante a noite é o mesmo Deus que o precede durante o dia. E que nada, absolutamente nada, pode separar-me do teu amor ou desviar o propósito que colocaste na minha vida. No nome poderoso, incomparável e invencível de Jesus Cristo. Amém. Se acompanhaste esta mensagem desde o início, então algo em ti reconheceu o que estava a ser dito, não apenas intelectualmente, no mais profundo do teu espírito. Porque isto não era apenas informação sobre a hora das 3 da manhã. Era Deus a falar diretamente contigo sobre uma fase pela qual estás a passar, um chamamento que carregas e um amor que Ele tem por ti, tão pessoal que chega a acordar-te à meio da noite apenas para se certificar de que estás protegido. Não estás a acordar entre as 3 e as 4 da manhã por acaso. Nunca estiveste. Cada um desses despertares foi intencional. Cada um deles foi um convite. Deus estava a tentar avisar-te, proteger-te, redirecionar-te e aproximar-te mais dele naquela única hora do dia em que o barulho da vida finalmente se acalma o suficiente para que a sua voz seja ouvida com clareza. E agora sabes o que fazer com isso. Não voltes a adormecer em relação a isto, nem literalmente, nem espiritualmente. Os avisos que Deus te tem vindo a dar nesta época são demasiado importantes, a proteção que trazem é demasiado significativa, e a intimidade que estão a construir entre ti e Deus é demasiado preciosa para ser tratada como ruído de fundo. Leva isto a sério. Mantém-te fiel. Responde com obediência. E confia no Deus que te acorda na escuridão para te levar através de tudo o que a luz do dia que se aproxima vai trazer. Ele ainda não terminou o seu trabalho contigo, nem de longe. A época de avisos em que te encontras não é o fim da tua história. É a preparação para os capítulos mais significativos dela. E a pessoa em que te estás a tornar nestas horas das 3 da manhã, escondidas, silenciosas e em que ninguém está a observar, é a pessoa pela qual a próxima fase da tua vida tem estado à espera. Aguenta firme. Mantém-te fiel. Continua a marcar presença. Se esta mensagem tocou algo real na tua vida, deixa a palavra Amém nos comentários agora mesmo, como tua declaração de que recebes tudo o que esta mensagem trouxe. Partilha este vídeo com alguém que precise de ouvir que o seu despertar às 3 da manhã não é aleatório. Pode ser exatamente o que essa pessoa precisava hoje. Inscreve-te neste canal e ativa as notificações para nunca perderes o que Deus preparou para ti aqui. Vemo-nos no próximo vídeo. E até lá, continuem a ouvir. Deus continua a falar.